Olá, amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante para você que quer vir para o Canadá e para você que já está aqui também, hein? Planejamento. Será que preciso me planejar muito? Será que depois que eu cheguei, acabou o meu planejamento? Qual que é a jornada do imigrante? Bom, hoje a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Depois de uma pequena pausa, a gente está voltando aí com o podcast, né? Afinal, essa temporada de verão, não somente eu, mas muita gente trabalhou bastante, mas eu trabalhei demais nas montanhas. Bastante. Tio Canada Experience bombando. Para você que não sabe, eu tenho uma empresa de turismo, faço tours nas montanhas, faço tour aqui em Calgary também, se você tiver interesse. O link está aqui embaixo, caso você queira aí ter eu como teu guia. E aí, Xande, tudo bem? Beleza, meu Como querido? foi de férias? Tranquilo, cara. E antes que o pessoal pergunte, eu não raspei por causa do podcast, eu raspei porque a mulher do cabelo deu uma cagada aqui, eu tive que raspar. No caso, a tua esposa. Não foi, foi no Great Clips. Ah, você foi num lugar que você não... Corte de quinzão, sabe? Aquela economia barata. Aí cheguei aqui com uma falha, a Renata viu, começou a rir, eu falei, não, na hora, já... Não acredito. Sério mesmo? Ai, ai. E o PR, saiu ou não saiu? Saiu, mas depois a gente conta, né? Depois a gente faz um só pra falar. Caraca, mas graças a hein? Deus saiu. Bom, muito bom. E hoje a gente vai falar com a Fernanda, mais conhecida como Grudes no Canadá. E aí, tudo bem, Fer? Tudo bem, Bem-vinda. Joé? Você, obrigada, gente. Ó, pra já esquentar, vou fazer uma pergunta pra você responder, hein? É fácil o planejamento para o Canadá? É suado esse daí, hein? Esse daí é sofrido. A pessoa precisa investir tempo? Tempo, conhecimento e dinheiro, né? Exatamente. Bom, antes da gente ir para o papo, vamos falar aí do nosso patrocinador. Vamos lá, Oakberry. Oakberry. Fala aí, Xande. Cara, eu gosto muito de açaí, né? Então, pra falar deles, pra mim é bem tranquilo. A maior açaiteria do mundo, com mais de 600 lojas no mundo inteiro. Aqui em Calgary temos 2, vai abrir mais uma, a Aonde? 17, Opa. do lado do ranking. Rank. Do Eu vou ver se eu coreana. consigo um patrocínio com o Rank Vai, também. Eles mandaram uma você- mensagem. Eu vi, né? eu sei, eu tô sabendo. Mas, então, assim, galera que tá aqui em Calgary, não só em Calgary, eles estão abrindo agora. Tem em Vancouver, acho que já tem 2 lojas. Uhum. E pro Canadá inteiro, não estão parando de abrir loja. Açaizinho com toppings ilimitados. Você precisa ir lá, né? Você Preciso já foi? provar, é do lado da minha casa, eu não fui ainda. Caramba, você precisa ir lá. Vai lá. Vamos lá. Aproveita que ainda vai fazer calor essa semana. Vai, chegar Vai ter uns 22. 23. Ainda tem um fôlego de vida. Mas bora lá. Vamos entrar no assunto. Só antes, não falar esquecer de curtir, comentar, se inscrever, quem não é inscrito no Apple Podcast, no Spotify. E para quem quiser entrar em contato, também tem um e-mail aqui que é contact@tiocanada.ca. Outra coisa que eu queria comentar é dos shows, né? Os stand-ups foram um sucesso total, Foram. sold out. Diogo Portugal, Vitor Vitor Sarro. Sarro. Agradecer a galera que foi em peso aí. Foi um espetáculo, foi bacana. Foi Casa muito bom. cheia, experiência bacana, comunidade brasileira toda unida. Então, bora. Vamos lá. Fer, antes da gente ir para a jornada de imigrante, falar sobre planejamento, queria saber um pouquinho mais sobre a tua história. Quem são vocês? Falar um pouquinho do Léo, da tua família, de onde vocês são aí para a gente conhecer. Eu já sei um pouco, quero que o pessoal entenda um pouquinho mais aí. Afinal, deve ter bastante gente que já te conhece, que vai assistir aqui também. Vamos lá, então, gente. Bom, a gente veio pro Canadá, eu, meu marido e minha filha e a nossa gata. Então, nos aventuramos nós 3 mesmos. A Duda tem 8 anos atualmente, mas ela chegou aqui no Canadá com 5, ou seja, 0 de inglês, aprendeu tudo aqui. E a gente é de Curitiba, Paraná. Mais um Curitiba. Mais um curitibano Mais aqui um, no podcast. De Curitiba, Paraná. O nosso, vamos dizer assim, o nosso background de lá, eu era dentista, atuava mais na questão de cirurgia mesmo, ou seja, clínico geral não era comigo. E o Léo tem o background dele de lá que ele pôde aproveitar aqui, né? Porque ele é educador físico, então não precisou revalidar nem nada. Então ele tá na área desde que chegou aqui. Ah, que legal. E quando vocês chegaram no Canadá, o que fez vocês Por quê, né? Por que o Canadá? quererem o Canadá? A gente chegou no Canadá bem ali naquela loucura que tava na época de 2020 ali. Tanto que quando a gente veio pra cá não tinha nem voo direto, né? A gente foi pra Alemanha. Da Alemanha a gente veio
para o Canadá. Então, foram 42 horas de viagem no total. Uau! E foram para onde? A gente foi para Victoria. Mas não era o nosso planejamento inicial, tanto que a gente era para vir para o Canadá 4 dias antes da fronteira fechar. Então, a gente não tinha mais emprego, estava com as caixas tudo fechada e o governo fechou as fronteiras. Então, a gente não conseguiu vir na data que a gente estava planejado. Então, a gente ficou mais 6 meses no Brasil esperando uma companhia liberar a nossa passagem para cá. Caramba, que ansiedade, hein? Nem me faz. E ficaram aonde esses 6 meses? Na casa da mãe do Léo. Só contando os dias ali, esperando abrir as portas. Só dormindo e acordando, esperando. Mas para falar de planejamento, vamos lá, voltar um pouquinho e entender se começou, não, eu quero ir para o Canadá, se teve algum outro país e o porquê Canadá. Tá, quando a gente começou a planejar, surgiu várias ideias na nossa cabeça, né? O Léo, na verdade, ele já ia para a Austrália antes de me conhecer, mas aí como o irmão dele acabou vindo a falecer, ele acabou desistindo dos planos para ficar com os pais, então o nosso plano A era a Austrália, vamos assim dizer. Mas aí a gente começou a pesquisar mais profundo sobre o país e também amigos nossos que já moram lá. Então, assim, 10, 12 anos aguardando um processo de imigração e não consegue, fica só naquela extensão de visto. E como a gente tem família, vamos dizer assim, filho, a gente precisava de algo que fosse mais certeiro, concreto. Mais concreto. Então, a Austrália acabou de plano A, vamos dizer assim, para um dos últimos planos. E a gente pensou também no Reino Unido, mas é mais ou menos o mesmo caminho da Austrália, demora muito tempo. E já tinha um pessoal que estava aqui no Canadá, que eu já acompanhava, inclusive o Joel é um deles. E daí a gente falou, não, vamos começar a direcionar o nosso plano para o Canadá. Então a gente começou a estudar mais profundamente o Canadá, ver questão de educação, principalmente por causa da Duda, desenvolvimento da nossa carreira aqui também. Eu já sabia que ia ser muito difícil para o meu lado, por causa de ser uma profissão regulamentada, né? Mas o Léo, a gente viu que seria muito fácil dele deslanchar por aqui. Pô, legal. E como é que foi assim? Beleza, Canadá. Qual que foi a primeira coisa que você fez? Você foi procurar província ou você foi procurar meios de imigração? Eu procurei os dois. Os dois ao mesmo tempo? Eu acho assim... Eu atendi um paciente e aquela meia hora eu tava lá estudando Canadá. Eu acho que nunca estudei tanto Canadá durante 2 anos assim. Então, eu estudei província, estudei cidade, estudei processos de imigração que eram possíveis na época. Porém, a gente foi para uma empresa que não era regulamentada de consultoria de imigração na época no Brasil. Essas comuns de intercâmbio, né? Então, eles querem vender muito a questão de curso, né, para cá. Então, eles nem sequer falaram na questão de imigração pra gente. Então, a gente estava muito cru nessa parte ainda do processo do Express Entry e tudo mais. E depois, a gente foi descobrir que, na época, a gente poderia ter vindo direto com o Express Entry para cá. Já poderia ter tido a pontuação necessária para imigrar direto, exatamente, sem ter feito o college. Sem ter feito o college. Nessa ocasião que você estava pesquisando, alguma cidade já te chamava atenção ou você estava focada no processo? Como que era isso? Eu estava focado mais na questão do college, né? Porque como foi plantada essa ideia na nossa cabeça, então a gente estava focado muito na questão do college. E como eu não poderia atuar na minha área, o foco principal era o Léo vir estudando, né? Então, a gente buscou algo na área dele. E Calgary era o nosso plano A. Calgary já estava no radar. Já era o radar. Ele ia fazer um curso aqui voltado para a área dele junto com fisioterapia. Porém, assim, abria 3, 4 vagas para estudantes internacionais. Então, a gente teria que ficar esperando por muito tempo. E a gente não queria esperar por muito tempo. A gente tinha o objetivo de chegar aqui em 2019, que era o nosso plano. É o ano que eu cheguei. Exatamente, o ano que você chegou. Então, como aqui não tinha vaga, a gente foi direcionado para Toronto. A gente fez todo o nosso processo para Toronto, a gente teve o nosso college aprovado, a gente pagou 1 ano de college, a gente alugou apartamento, pagamos 2 aluguéis e a fronteira fechou. Caramba, nossa. Conseguiu reaver essa grana ou tomou algum prejuízo? A do college, sim. Tá. A do college a gente conseguiu reaver. Inclusive, eu digo que foi um investimento, porque daí o dólar, a gente conseguiu compensar pelo dólar, a gente recebeu mais do que pagou, na verdade. Mas o do aluguel, não. A gente perdeu 2 meses de aluguel. Mas para Toronto era porque a empresa tinha te direcionado ou porque você achou alguma coisa interessante? Porque a empresa tinha direcionado. Foi tudo baseado no que a empresa tinha direcionado. Esse que é o problema. Você vem com um sonho, daí a empresa começa, não, que aqui tem um negócio, que aqui tem outra coisa. E às vezes não, né? Muitas vezes tem um viés e acaba te convencendo de algo que você quer. Você tá ali focado em Calgary. Aí, de repente, você vai para Toronto. É quase que ir para países diferentes. Não, é totalmente oposto. É muito diferente. E o apartamento que a gente tinha alugado lá ficava 1h40 do college. Nossa. Que college que era? Era Humber. Então, nosso planejamento... Eu acho que, assim,
vamos dizer assim, no final das contas foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu acho que a nossa vida em Toronto seria assim, uma loucura. Certo. E aí você conseguiu... Por que você mudou para Victoria? Como é que surgiu? Tem a ver com a empresa? Tem a ver com a empresa de imigração, eu digo? Não tem, na verdade, a ver com nada, tem mais a ver com o momento mesmo que a gente estava vivendo, porque todos os colleges fecharam. O college do Léo, como era voltado para a saúde, precisava de laboratório, então, assim, não tinha nem data prevista para ele conseguir. Não dava para fazer aula remota. Não dava para fazer aula remota. E a gente já estava com o nosso visto aprovado, perdendo tempo de visto ali, querendo ou não, que vem com prazo, né, quando o visto é aprovado. Então, a gente falou, o dinheiro está aqui, a gente não tem mais trabalho. Nas nossas 2 profissões no Brasil, a gente pagava licença para poder atuar, então a gente já tinha cancelado a licença, reabrir a licença para a gente continuar trabalhando lá. E era uma grana que a gente tinha investido que não tinha o porquê, né? Se daqui 2, 3 meses a gente ia cancelar de novo. E aí surgiu a vaga em Victoria do curso similar ao que ele queria. Não, ele fez business. Ah, tá. Então você já foi pro tudo ou nada. Exatamente, a gente foi pro tudo ou nada. A gente falou aonde que tá com vaga aberta para business, a gente falou. Certo. E daí, já que a gente vai mudar de totalmente, vamos pegar o curso mais barato que a gente vê por aí. Isso que eu ia falar. Lá em Victoria tinha um dos cursos mais baratos de business do Canadá, inclusive, né? A gente pagou $11 mil. No ano? Não, no curso. Nossa. Nos 2 anos? Nos 2 anos. Caramba, é 1/3 do que eu paguei. Eu paguei Nos 2 anos. $33 mil em 2 anos de curso aqui Com os livros e tudo mais, chegou a 13 mil e pouquinho. Caramba, até eu iria pra Victoria. Você não iria, Xande? Com certeza. Caraca. Essa empresa de intercâmbio ia me convencer com $13 mil. Com 13 mil. E existe esse curso de $13 mil? Hoje ainda? em dia não é mais $13 mil. Né? Eu acho que tá na fase ali de, sei lá, 20, 25 mais ou menos. Acho que não que tá ainda é mais barato do que o business aqui, Com por certeza. exemplo. Só que, assim, falando, vamos dizer assim, de custo de vida, quando a gente colocou no papel o nosso custo mensal com o custo do college, a gente poderia ter ido para outra cidade. Outra cidade ou outra província? Outra cidade e outra província. Você acha que o custo de vida mais o college, no final das contas, Saiu deu elas a mesma por coisa. elas? Exatamente. Ah, entendi. Porque Victoria é caro? Victoria é cara. Tá. Antes de eu entrar mais no assunto de Victoria e de planejamento, quanto tempo você se planejou no Brasil para chegar no Canadá? E como que foi essa etapa? Do dia que a gente se olhou um pro outro e falou, vamos pro Canadá, e o dia que nosso visto foi aprovado, foi 1 ano e 3 meses, aí mais os 4 meses que a gente ficou esperando liberar a fronteira pra gente conseguir chegar aqui. Foi rápido? Foi bem rápido. Teve algum gatilho? Não. Foi assim, chegou o momento, você queria sair do Brasil ou você queria... Os dois já queriam. Vir pro Canadá? Sair do Brasil a gente queria. Ah, tá. Essa que era a ideia. Sair do Brasil, essa que era a ideia. Porque a gente tava vendo que a gente trabalhava e não ia conseguir o que a gente queria, teria que tomar muitos anos assim na nossa vida. E principalmente para quem tem filho no Brasil. A Duda tinha 5 anos, eu pagava pré-escola e era uma grana que eu pagava para ela. Então eu falava, daqui a pouco vem o 1º ano, vem o 2º ano. Aí vem o balé, vem o piano. Que o filho não fica mais barato, né? Não. Só vai ficando mais caro. Vai ficando mais Aí vem caro. a natação, o inglês, a escola bilíngue. Se você quiser dar assim uma condição para que o seu filho tenha um futuro promissor, né? Porque a gente vê, pelo menos aonde eu andava, me relacionava ali com meus amigos, os filhos dos meus amigos, até os do meu irmão, todos tinham acesso a ótimas escolas lá em Campinas, tudo. E eu tive essa mesma sacada que você teve. Eu falava pra Bruna, olha, se a gente for ter filho e para manter no ritmo que tá aqui, pelo menos, senão ele vai ser o coitadinho dessa turma, e a gente quer dar o melhor pro nosso filho, né? A gente vai ter que trabalhar mais do que a gente trabalha, a gente vai ter que abrir mão da nossa própria vida. Isso pra nossa realidade, tá? Tem realidades e realidades. Mas isso é o que eu enxerguei naquele momento. E aí eu pensei, indo pro Canadá, eu mudo isso. E chegando lá, o que acontece? A gente vai trabalhar, mas meio que o país vai empurrando a criação do filho junto e eu vou continuar conseguindo fazer meus rolês aí, continuar vivendo, né? Essa era a ideia e para mim continua firme nisso e tem funcionado. Teve algum momento nesses 1 ano e 3 meses que você pensou em desistir? Nenhum momento. Nenhum? Não. Na verdade, eu não vi a hora de chegar. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu acho que muita gente vem pra cá pensando na segurança, né? Eu acho que o primeiro plim, assim, que dá é a questão de segurança. Mas pra gente, não era questão de segurança porque a gente vem de uma das cidades que é uma das cidades mais seguras do Brasil, Curitiba, né? Então, assim, mas o nosso foco principal era realmente uma qualidade de vida e principalmente voltado pra nossa filha, que a gente pensava, poxa, o futuro que ela vai ter lá, a educação que ela vai ter lá. Então, esse foi, assim, o nosso objetivo principal. Claro que junto ali na carruagem vem a segurança, poder de compra, todos esses plus, assim, vamos dizer.
Mas a questão de qualidade de vida pensado na família foi o ponto principal, assim. E quando você foi para Vitória, você se deparou com um clima que você gostou? Como que foi esse planejamento? O clima, frio, chuva, essas coisas não vinham ao caso. Era o college mais barato e ir para o Canadá que importava. Era o college mais barato e o Canadá... Exatamente, era o college mais barato. E daí, chegando lá, que a gente viu que tinha pontinhos ali da cidade que não era o lugar que a gente queria ficar pro resto da nossa vida. Então, como que era a vida lá em Vitória? eu falo assim, quem é de Curitiba vai entender, é o pessoal que vai pra Florianópolis. É a vida de Florianópolis, assim. A paz, é tranquilo, é o alto custo, né? Então, assim, é uma cidade muito bonita. É uma cidade que você chega, você se encanta. Mas, assim, pra visitar... Eu vou pra lá, tanto que eu tô com vontade de ir pra lá de novo visitar os meus amigos. Mas pra morar, por exemplo, não tem muita opção de mercado. Tipo, Walmart, eu acho que agora tá com 3 Walmarts na cidade inteira. Costco tem um Costco só. Então, Caramba. você vai no Costco, é aquela loucura, assim, sabe? Então, essas coisinhas foram nos pegando. Porque quem vem de uma cidade grande mudar pra uma cidade que é menos bem menor do que estruturada, Curitiba. é muito menor. Então, você toma aquele baque, Chove assim. bem que nem em Vancouver lá? Chove muito. Falam que chove muito menos do que Vancouver, é verdade? Eu nunca morei em Vancouver, então eu não tenho Caramba. essa perspectiva pra dizer pra vocês. Mas já chove muito sem comparar a Vancouver. Curitiba já é uma cidade que chove muito, né? Tanto que é conhecido como Chuvitiva. Então, a gente não aguentava aquele clima de Curitiba. E daí a gente mudou pra uma cidade que tem um clima exatamente igual de Curitiba. A gente falava, Nem não mais, dá. nem menos. Não dá. Igual. Então, essa questão da chuva, realmente... Tanto que tem estudo de depressão, voltada pela questão do sol, da chuva. Esse ano foi um ano muito atípico lá. Choveu muito pouco e teve muito sol, bom. assim. Então, não dá pra basear. Mas os 2 anos que a gente passou lá, teve muita chuva. Você lembra quantos habitantes tem Não Victoria? Não lembro. Eu sei que é pequeno. O João puxa aí depois. Para o pessoal ter comparativo, você falou da quantidade de Walmart e de Costco. Aqui em Calgary tem 10 Walmarts e tem 5 Costcos, fora o de Airdrie e o de Okotoks, que estão anexos, né? Fora 10 Superstores, 10 Canadian Tires e 10 Home Depot. Sabia disso? Eu ouvi os seus stories esse dia. Eu te sigo. Bate aqui. Eu te sigo. Quando a gente chegou aqui, que a gente foi no Chinook, falei, shopping nossa... Chinook. Tô respirando shopping, eu falava. Que não tem esse tipo de shopping lá. Não tem shopping lá? Não, tem shopping, mas... vamos dizer, um que dá pra comparar aqui... Não seria o Decor. Ele é menor do que o Decor. Sério? Caramba. Então, é pequeno. Então, quando a gente passou pela frente do Chinook, a gente falou, nossa... E como é que foi, assim, chegando lá em Victoria com a sua filha? Ela já foi direto pro kindergarten ou ainda não? Foi direto pro kindergarten. Como é que foi isso daí? Como é que, tem 400 mil habitantes. Eu acho que tá 300 mil, 400. Então, essa daí é bem a Victoria mesmo, né? A Metro Area. Que daí, na verdade, é considerada Grande Victoria, que acaba aglobando cidadezinhas menores ao redor. Inclusive, eu não morava em Victoria, eu morava em Langford, que é uma cidade vizinha, por causa do aluguel. Entendi. Então, como é que tem foi? esse ponto Então, também. chegando em Victoria, teve algum baque ou não? Saí do Brasil, qualquer coisa eu consigo enfrentar. Falando em relação ao filho, eu acho que... Inclusive, isso é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Tô com muito medo de ir pro Canadá, meu filho não vai se adaptar. Mas tem que pensar que a criança só tem 4 anos. Então, ela não foi nem alfabetizada em português ainda, né? Então, é muito mais fácil para ela, que tem poucas memórias, tanto afetiva quanto de vida, se adaptar, do que a gente, que já chegou aqui com 30 anos. Cheio de mania, com uma bagagem gigantesca. Então, assim, é muito mais difícil pro adulto se adaptar do que pra criança. Óbvio que o primeiro dia de aula, você olhava no olhinho dela, ela tava assim, completamente assustada, né? Não entendia nada. Então, mas assim, eu acho que 1, 2, 3 meses, ela falava melhor que a gente. Tinha mais amigos do que a gente. Então, assim, criança desenvolve muito rápido. Então, não tenha medo de vir pra cá pensando, meu filho não vai se adaptar, meu filho não vai aprender inglês, porque eles são esponjas, eles aprendem muito rápido. Então, tem que pensar mais na nossa adaptação do que na deles. E como é que foi em Victoria trabalho? Quais foram os primeiros trabalhos? Como que foi isso para vocês? A gente nunca teve dificuldade para conseguir trabalho aqui, mas assim, a gente atirava para todo lado. Tudo que é lado, que aparecesse, a gente ia pegar. Tanto que o primeiro trabalho do Léo lá foi de construção.
Ele, enquanto ele estava fazendo as entrevistas para a academia, ele foi trabalhar na construção. E estava estudando também. Estava estudando também, exatamente. E o meu primeiro trabalho foi num restaurante, inclusive tem esse restaurante aqui em Calgary, é o Milestones. Eu trabalhei de host lá, foi o meu primeiro trabalho, então recebendo as pessoas ali dava aquele baque ali do inglês, né? Porque por mais que a gente venha para cá com inglês assim, vamos dizer assim, não básico, a gente tem aquele susto, né? Porque aqui o pessoal fala rápido, fala. Então você tem que Mas se para virar trabalhar de host ali, você tinha um inglês legal, então, para eles te aceitarem para isso. Você já chegou com inglês bom. Eu já cheguei com inglês legal aqui, mas a gente chega travado, né? Sim. A gente chega com aquela insegurança, né, de falar outra língua. Mas aí com 2, 3 meses já deslanchei e já consegui ir falando melhor. E daí o meu segundo emprego foi na Winners, que daí eu fiquei até a gente se mudar para cá. E o Léo já entrou diretamente na Anytime, que é onde ele tá até hoje. Academia. Ah, que legal. E ele trabalhou na obra um tempo? Trabalhou na obra. Ele trabalhava, conseguia trabalhar part-time estudando? A obra contratou ele nessa condição? Contratou tranquilamente. Contratou tranquilamente. Na verdade, ele chegou lá e falou, posso trabalhar 20 horas semanais. E geralmente ele trabalhava de manhã. Ah, que legal. Então, ele deixava a nossa filha na escola, trabalhava o período da escola e voltava para pegar ela. O que você acha que as pessoas que estão vindo aqui, elas precisam ter em mente, assim, a respeito de trabalho? Como que elas podem se planejar a respeito disso financeiramente, a mente? O que você teria para dizer? O nosso plano, a gente sempre ganhava o mínimo possível, né? Então, quando a gente fazia as nossas tabelinhas lá, eu sempre calculava com o mínimo possível. Salário mínimo. Salário mínimo. Chegando aqui, nos surpreendeu, porque desde o começo a gente nunca recebeu o mínimo. Mas eu falo, não conte com isso. Conte sempre com o mínimo, porque assim, se vier mais, é uma poupancinha que você vai estar lá e você vai guardar. Então, o que eu falo pro pessoal que tá chegando para se planejar atira para tudo que é lado. E mas principalmente, você acha que é fácil arrumar emprego hoje em dia? Networking. A gente não foi através de networking, mas eu vejo que o pessoal que vai através de networking é muito mais fácil. Querendo ou não, a indicação aqui pesa. Então, conhece pessoas, não só brasileiros, fala com pessoal de toda a nacionalidade, que eu acho que vai ser muito mais fácil para conseguir emprego. Até mesmo loja, essas coisas. Eu, hoje em dia, trabalho numa loja novamente e tem lá as recomendações. Antes deles chamarem a listagem geral, eles chamam as recomendações. Sim, é muito comum aqui, né? E diferente do Brasil, que no Brasil também tem o QI, né? Quem indica. Só que mesmo assim vai passar por um monte de entrevista, tal. Aqui, se você manda o currículo e indica a pessoa, eles vão dar um tapa ali, fazer uma entrevista, mas se é recomendação, cara, você já tá com o pé dentro. Tanto eles gostam disso que eles beneficiam quem indica. Em todas as empresas que eu conheço aqui tem um programa de referral, né? Sim. Eles te pagam um bônus, um benefício para que você indique outras pessoas, porque o mercado é concorrido. Então, é algo muito, muito forte. Mas ao mesmo tempo, por causa disso, o pessoal também não fica tipo, vou indicar qualquer coisa. Sim. Eles, vamos lá, você é um bom profissional, eu te conheço, aí eles indicam. Então, assim, não é simplesmente, eu te conheci ontem, vai indicar. Não, vai por causa disso. Porque como a empresa, ela confia muito no funcionário, então, eu vou te indicar. Então, porque aí, vamos dizer assim, você corta um monte desses processos. Então, assim, a pessoa ela vai confiar, realmente, ele é um bom profissional, conheço. E aí, eles indicam. Se você já vê aquela pessoa meio braço curto, não consegue resolver nada, tá nos grupos de WhatsApp só causando. Metendo louco. Metendo louco, arrumando briga. Acabou de chegar, tá arrumando briga, falando mal de todo mundo. Da sombra. Esquece. Vai lá indicado aí. Daí chega, opa, me indica. Daí a comunidade não é tão grande assim, né? Mas eu acho que, além da questão do network, eu vejo muita gente chegando aqui sem inglês. Mas assim, sem inglês não é assim, o básico, o intermédio. Sem inglês mesmo. Esse pessoal eu falo que é corajoso, viu? Porque até mesmo para construção. Bom, eu trabalhei de limpeza também lá. Nosso ano e meio de Canadá, eu trabalhava 14 horas por dia. Que a gente falou, a gente veio para cá para fazer dinheiro. Não tinha medo de trabalhar. Não, a gente vai pagar o college com dinheiro daqui, a gente não vai mexer em nada. E desde o segundo mês a gente se sustenta com o dinheiro daqui. Eu lembro até hoje que você fez uns reels, algumas coisas de faxina que mal viralizou, né? Esses viralizaram. Como assim uma dentista tá trabalhando de faxina? Por que não? É questão do trabalho digno. E vou dizer que eu ganhava muito mais dinheiro aqui como limpeza do que como dentista. Então, eu via muito isso. O pessoal falava, vou trabalhar com limpeza, não preciso de inglês. Não. O meu chefe ia lá e ele me passava várias instruções. Se eu não tivesse inglês, como é que eu fazia?
Não, fica bem mais difícil, né? Daí você vai ter que arrumar alguém que vai te ajudar, ou você vai ficar copiando ali, ou um chefe que é brasileiro. O tempo todo. Eu digo que a vida vai ser... A pessoa vai trabalhar bem menos com o corpo se ela souber inglês, mas mesmo se ela vai trabalhar fazendo um negócio manual, se ela tem o inglês, ela vai diminuir o esforço, né? Ela vai entender os detalhes. Às vezes, quando você não entende o inglês, o cara fala, era para pegar isso e levar para lá. Não, a pessoa pegou aqui, levou para lá, tomou uma bronca, pegou de lá, levou de volta para outro lugar. Fica que nem barata tonta, né? Então, estudem inglês. É aquela câmera ali, ó. Estudem inglês. Se você já estuda bastante, estuda o dobro. O dobro. Chega aqui com o máximo de inglês possível, que sua vida vai ser bem diferente. Não negligencie. Eu vejo muitos cônjuges aí que não vão estudar, deixa a coisa acontecer, a gente conhece. Né, Renata? E aí deixa para tentar aprender aqui na correria, aqui você já está no fronte de batalha. Eu diria que é mais cômodo aprender no Brasil, na sua zona de conforto, porque você já dominou a tua vida e você tem pelo menos 1 hora, você consegue tirar do teu dia para estudar. Aqui, depois que você chegar aqui, parar 1 horinha para estudar, falei, não é? A vida aqui, o negócio é um furacão. É uma loucura. Eu fiz 1 mês de curso de inglês aqui quando eu cheguei, realmente para destravar essa questão da conversa, porque eu trabalhava de frente no restaurante, né? Então eu precisava destravar. E eu acordava, minha aula era às 4h45 da manhã. Caramba. Porque eu fazia no fuso horário de Toronto. Então, de BC para Toronto dá essa diferença. Acho que dava 2 horas. Aula então, do quê? Desculpa, perdi. de inglês, de conversação. Tá. Eu fiz 1 mês, então eu acordava 4h45, fazia 1 hora. Então, meu dia começava às 4h45 para conseguir fazer essa aula. Essa semana eu tava conversando com um seguidor do Joel que chegou esses dias. E ele falou assim, cara... Se eu pudesse voltar atrás, eu fazia inglês. Eu ficava aquela... eu tenho um pouquinho de inglês, chegando lá eu vou desenrolar. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Se eu tivesse parado meu tempo, 1 hora por dia, estudado inglês, hoje eu já estaria com um emprego na minha área. Cheguei já estaria porque eu fiz uma entrevista e eu fui muito ruim, porque eu achei que eu sabia inglês e eu não sabia. Então, conselho que ele falou assim, que eu daria para qualquer pessoa. Faça 1 hora de inglês, não vai acabar com o seu dia. Você está na sua cidade, na sua casa, no seu país. Você consegue fazer 1 hora por dia. Tem cursos online de graça, então dá. Para não chegar aqui e não ter esse problema. Não vai aprender inglês aqui por osmose. A pessoa acha que ela tá aqui, ainda mais se ela chega, se cola aí na turma aí, cara, só tem brasileiro. Tem que tomar cuidado com isso. Então, galerinha, estudem inglês novamente. E como que era o custo de vida lá? Em Victoria? Você falou que... Para você ter uma ideia, o mesmo aluguel que eu pago hoje em Beltline, vocês sabem o quanto custa Beltline. Subiu. Meu aluguel é barato, não vou reclamar. Tá. É o mesmo preço que eu pagava há 2 anos atrás em Victoria. Uau. Em Victoria não, em Langford, né? Porque eu não morava, não era nem em Victoria. Em Vitória era mais caro. Era mais caro ainda. Em 2020, você pagava 1.100 num apartamento de 1 quarto aqui em Calgary, ganhava o primeiro e o último aluguel de incentivo. Você lembra? Não posso falar que hoje em dia tá muito caro, assim... Subiu pra caramba. Subiu muito aqui em 2020, hein, pessoal? Em Calgary, porque hoje em dia a gente vê... as pessoas falam assim, os youtubers falam que Calgary é mais barato. Gente, é caro. Mas comparado com algumas outras cidades é mais barato, mas é caro. Não subiu para todo mundo, não é só para... E não só no Canadá. Para ter uma ideia, o meu primeiro apartamento em Victoria, eu peguei aqueles apartamentos antigos, assim, ó. Antigaços, assim, que você pisava e fazia barulho. Eu pagava 1.650 em 2 quartos, era um apartamento gigantesco. Hoje, o mesmo apartamento, não tem laundry compartilhada, não tem nada, é daqueles simplão, assim. Tá 2.350. O mesmo. O mesmo, subiu bem. Subiu muito, assim. Então, hoje ali, eu pago ali em Beltline 2.050. Não tá ruim pra região. E por ser um prédio novo, eu sou a primeira moradora da unidade, mas é o mesmo preço que eu pagava o prédio é zero, há 2 né, anos atrás. Bom, falando um pouquinho sobre acomodação e estilo de vida. Quando vocês chegaram aqui, foi um choque cultural para vocês? O que vocês notaram? Qual que foi a dificuldade para se adaptar no ritmo canadense? Diferença com o Brasil? Como que você vê isso? Eu acho que coisa boa a gente se adapta rápido, né? Coisa boa a gente se adapta rápido. O que eu digo assim, a adaptação nossa foi muito tranquila. Foi mais essa questão nossa de... Hoje até eu olho pro Léo e a gente fala, a gente fez loucura, né? A gente trabalhava 14 horas por dia. E revezava, né? Porque tem a Duda.
E a gente não estava disposto a pagar before school ou after school. Então, a gente revezava. A gente praticamente não se via. Mas, assim, a gente dava a atenção que a Eduarda precisava e a gente trabalhava nossas 14 horas por dia. Então, a gente fez loucura. Eu acho que a mais difícil da nossa adaptação foi a gente ter aceitado essa nossa realidade. Que a gente veio para cá para fazer dinheiro. Então, nossos 1 ano e meio ali do Canadá foi só fazendo dinheiro. Tanto que a gente não saía, a gente não ia jantar, a gente não ia para bares, nem nada. Porque o nosso foco era realmente fazer dinheiro. Então, agora que a gente está começando a viver a vida do Canadá, vamos assim dizer. Viajar... As montanhas a gente está indo direto, sair jantar aqui, sair conhecer os restaurantes, mas era uma coisa que antes a gente não fazia. Isso eu acho bem interessante e é um ponto de atenção para quem vem, né? Que a gente sempre bate naquela tecla, a gente acho que vai até explanar um pouquinho mais isso, falar sobre a expectativa versus a realidade. Quem chegar aqui vai ter que arregaçar a manga, vai ter que estar disposto a entrar nesse ritmo aí de trabalho intenso. Não é só chegar, não. Anos e anos. Anos e anos. Né, anos e anos. Não é só chegar. Não passou. Eu tô 4 anos sem férias. Acabei de chegar. 2 shifts da Great aqui, 2 Tava anos. trabalhando agora. Veio direto do trabalho. 12 Você horas também. ontem. Eu vim direto do trabalho também. Pronto. Então, assim, não... Mas aqui, assim, trabalha-se bastante? Trabalha, mas a gente vive. Sim, a gente vive. Dou muita atenção. Acho que hoje eu dou muito mais atenção pros meus filhos aqui do que eu daria lá, pra minha família. Eu digo a mesma coisa. Por mais que aqui a gente tinha essa rotina muito doida no começo, eu tinha mais tempo com a Duda aqui do que eu tinha no Brasil. Querendo ou não, lá eu saía às 7h30 da manhã de casa e voltava às 9 da noite. Que é tempo de trânsito, deslocamento, 8 horas no consultório. Ou seja, eu chegava em casa, ela estava dormindo. Então, eu tenho mais tempo com ela aqui hoje do que lá, mesmo trabalhando. Caramba. Nesse começo. E como puxado. Que surgiu a ideia de mudar para Calgary, sair de Victoria e ir para Calgary? Bom, desde quando a gente chegou, acho que na segunda semana a gente já sabia que não era a cidade que a gente ia ficar. Então a gente foi realmente com o objetivo do college ser o mais barato. E a gente pensou, vamos para onde? Vamos para Toronto. Não faz a nossa realidade. Vancouver era uma cidade que, vou dizer assim, nos puxa muito ainda. Que o Léo surfa, eu surfo também. Então, essa questão de estar perto da praia, a gente tem uma conexão muito forte, assim. E a gente tem muitos amigos lá também. Então, Vancouver acaba puxando muito pra gente. Mas aí, quando você pensa no custo de vida, desanda todo o planejamento, né? Abandona o Vancouver. Talvez seja bom para as minhas férias. Vamos pagar ali o avião, igual a gente fez esses dias, e vamos pra lá passear. Porque morar realmente não tem condições. Então, a gente pensou, onde que a gente vai que é mais barato, que a gente pode investir em casa, que não seja no Atlântico, que a gente não queria ir pro Atlântico. Vamos voltar pro nosso plano A. Vamos pra Calgary. E aí, assim que terminou o college... Não, o Léo terminou o college aqui. Fez remoto daqui. Porque ele tava com aquele processo da época da pandemia, né? Então, ele poderia terminar 100% college online. Eu lembro que a gente conversou num domingo, na segunda-feira eu tava colocando todos os meus móveis à venda. Nossa. Então, a gente é muito 880. Então, vamos. Como que foi desligar da galera lá, dos amigos? Dá saudade. A gente tem os nossos amigos lá, então é algo que quando a gente foi visitar lá até esses dias, deu aquele apertinho assim no coração. Putz, será que a gente volta a morar aqui? Aí a gente pensa, não é o foco do nosso objetivo. O amigo a gente vem, a gente visita e tudo mais. Agora, se você for pensar no planejamento financeiro, não é a nossa realidade. Aí você trocou chuva por neve. Como que Troquei foi chuva isso? por neve. Como que foi isso pra você? Agora eu vou entrar naquele clichê que todo mundo que mora aqui em Calgary fala, né? O tempo é seco. Então, a gente veio de uma cidade, numa ilha, né? Então, uma ilha já dá pra imaginar que ela é muito úmida, né? Então, o menos 15 de Victoria, que pega 2 dias no ano e olhe lá, é igual ao menos 30 daqui. Certo. A sensação é então, outra. A sensação é outra. Então, o número ali, o negativo, não assustou muito a gente, porque a gente viu que a mesma roupa que a gente usava lá dá completamente para você usar aqui tranquilamente. Mas a extensão você tem que estar com o psicológico preparado, assim, porque, querendo ou não, são 4 meses ali que você vai acordar e vai estar tudo branco na tua janela e não tem o que fazer. Coloca Adoro, a bota de neve e vai trabalhar. Eu gosto demais. Esses dias eu limpei minha garagem, tirei as coisas de verão, coloquei as coisas de neve. A Renata falou, por quê? Eu falei assim, porque eu gosto, tô louco pra tirar uma neve da frente de casa. É igual o Léo. O Léo esses dias andando na rua, nossa, que saudade daquela nevasca pesada. Eu gosto de ir pras montanhas com neve. Neve e sol é bom demais. Nossa, mas assim, não é algo que afetou assim, o meu psicológico, que eu falo, nossa, não vou morar aqui por causa da questão da neve. Porque tem o Chinook.
Então, por Eu exemplo... adoro escutar de outras pessoas essas coisas aqui. Em Edmonton, eu não moraria em Edmonton. Lá porque não tem. lá Lá não tem. lá não Mas tem. impacta um pouquinho aqui. O clima lá, ele meio que vai acompanhando daqui assim, mas sempre tá mais frio lá. Sempre é muito forte. Acontece de Sim. estar mais quente. Mas impacta um pouquinho. Mas o vento Chinook, esse fenômeno natural, é aqui, né? Não, e você tá ali com menos 30 no dia. No outro dia você vai acordar com 0 ou com 2 positivo. Você fala, opa, o verão aí chegando. Bermudinha. Vai, já explica pra galera que não sabe o que é o vento Tá bom, Chinook. vamos lá, Quem não vamos lá. segue você, né? Porque... Ó, quem não me segue no Instagram deve seguir, hein? Tio Canada lá, segue também Grudes no Canadá. E o vento Chinook é é um fenômeno natural que acontece aqui na região de Calgary, onde a massa de ar quente ela se acumula nas Rocky Mountains pro lado do Pacífico e de repente ela transborda pro lado aqui do continente e passa empurrando a massa de ar fria que está em cima de Calgary, e isso eleva bastante a temperatura. E Chinook, na língua indígena, significa devorador de neve. Então, o recorde registrado em apenas 24 horas foi subir 41 graus. Sabia disso? 41 graus. Então, imagina, você está a menos 20, no outro dia você acorda, pode estar 20 positivo. Então, o Chinook aí é algo muito importante. Ele acontece, na média, 35 vezes por ano. No inverno, a gente nota mais. No verão, a gente nem nota. Mas no inverno, a gente vê. Isso acontece, então, 2 vezes por mês, na média. Fica aí uns... de 5 a 10 dias, às vezes, com a temperatura bem mais agradável. E que mais? Eu acho que é isso. É algo que você precisa considerar e saber que acontece aqui bastante. Detalhe, vale observar quem tem dor de cabeça ou enxaqueca. Pode agravar a sua enxaqueca. E Calgary é conhecida como a capital mundial do estudo de enxaqueca. Sabia disso? Sabia. Eu pesquisei isso porque eu fiz tratamento de enxaqueca no Brasil. E aqui, não deu nada pra você? Direto. Achei que você ia falar, não, pra mim é de boa. Não, direto, eu vivo com enxaqueca. Aliás, estou agora com enxaqueca. Eu vivo com um remedinho na minha bolsa, porque assim, 24 horas dor de cabeça pra mim, porque o tempo aqui realmente ele é seco, gente. Se você tá vindo pra cá, se prepara pra andar com creme. Eu tenho creme no carro, eu tenho creme no trabalho, eu tenho... Mas a enxaqueca é porque é seco? É enxaqueca porque é seco. Não é por causa do Chinook? Também, porque o Porque Chinook muda deixa a pressão. seco. O Chinook deixa seco, Deixa mais seco e e altera muda a pressão a pressão. atmosférica, que eu sei. Entendi. Então, você dá dor de cabeça. Repense ou pense melhor, ou pergunte qual que é o remédio aqui. Que remédio trazer pro Canadá? Que remédio trazer Aqui pro Canadá. não tem dipirona. Não tem dipirona. Mas eu conheço muitas pessoas que não morariam aqui por causa do período de neve. Inclusive, Victoria é a cidade dos aposentados, né? Então, o pessoal foge justamente daqui Pra ir pra lá. pra ir pra lá por causa da questão da neve. E eu já gravei um vídeo sobre isso, de que muitas pessoas, o planejamento final de Calgary não é necessariamente permanecer aqui. Até mesmo os brasileiros que estão aqui há mais 5, 10, 15 anos, o assunto é comum de falar assim, qual que vai ser a saída para não passar aqui pelo menos o janeiro, fevereiro e março, né, João? Tava conversando com o João agora de pouco. Então, essa é uma realidade. A gente não ilude ninguém, eu já gravei sobre isso. Então, as pessoas procuram ali um plano, ou volta para o Brasil, passar uns 3 meses. É claro, precisa estar aposentado, precisa, sei lá, estar com os filhos já maior de idade, eles poderem se virar aqui. Vão passar férias em Miami, depende da grana que você fizer, do sucesso que você obter. México, eu tenho muitos colegas de trabalho que vão pro México. Então, existe isso, e às vezes Victoria é uma opção para isso. Então, Calgary a gente enxerga como uma cidade, uma oportunidade de você vencer, prosperar, comprar um imóvel, 2, 3, depende. Conheço brasileiros que já estão no 3º aqui, e aí depois você tenta dar o pulo do gato lá para frente. Calma, mas chegamos lá. Isso daí eu Victoria penso daqui seria 20. a Flórida lá dos Estados Flórida, Unidos. exatamente. Eu percebi justamente isso, até o clima da cidade, o clima lá é mais aquela vibe tranquila, assim, sabe? O pessoal que já fez a vida mesmo. Aqui, bom, eu trabalho no decor, né? Então, é aquela movimentação de pessoas, eles nem olham pro lado, eles são focados em trabalhar. Ela pode falar, já que tem bastante gente que fala assim, Calgary é uma cidade fantasma, pergunta pra ela que trabalha no decor. Eu não tenho lugar pra sentar lá na hora do almoço. Então, assim... Só fantasma sentado nas cadeiras. Só cadeiras. fantasma sentado nas cadeiras. Bom, eu trabalho... A loja que eu trabalho, ela corta o Plus 15, que é o famoso aqui de Calgary, né? Então, assim...
É onde está o movimento da É cidade. uma loucura, aquilo lá é muita O gente. pessoal anda no Plus 15. No inverno, você realmente... Quando eu vou trabalhar, o que eu vejo sou eu e os homeless. Eu tô a pé na rua. Falando em homeless, Victoria, eu tenho impressão, e pelo que eu vi, passando um problema gravíssimo também de homeless que põe Calgary no bolso. É verdade essa afirmação? Joguei. O que você acha sobre isso? Quando eu cheguei lá, eu me assustei muito, porque foi a época que teve aquela propaganda para irem para lá o pessoal, né? Então era aquela... Victoria is calling? Então era aquelas barraquinhas em todas as pracinhas. Então, no começo, eu acho que não tinha muito essa questão de violência, de insegurança. Mas como eu trabalhei de madrugada, que talvez não fosse a realidade de muitos, que eu fazia limpeza, eu trabalhava na loja de manhã à tarde, passava a tarde, o final da noite com a minha filha e ia fazer limpeza de madrugada. Então, como eu trabalhava de madrugada, eu já peguei gente correndo atrás de mim. Eu já fugi de um cara jogando ovo em mim. Então, assim, uma mulher gritando, eu vou te matar, eu vou te matar. E o pessoal doido, assim, né? Eles não estão conscientes. Então, eu vivi talvez uma outra realidade que muitas pessoas que não trabalham de madrugada não veem essa realidade. Então, eu me assustei, assim, um pouquinho quando eu me deparei com essa realidade de lá. Mudando de lá pra cá, tem muito menos, mas eu acho que aqui tá começando a ter muito mais agora. Eu acho que eu vim pra cá, em julho do ano passado. Nossa, pra mim era o paraíso aqui. Agora eu acho que esse ano aumentou bastante. Claro, não tá do mesmo jeito que de quando eu saí lá de Victoria, mas eu acho que já tá... Tá a caminho. Tá a caminho, exatamente, tá a caminho. Principalmente naquela área ali que eu trabalho, na Steven Avenue ali. Ali você vai aquela área é feia. Num sábado de frio, 6 horas da tarde, só estão eles lá pra rua. Só. Não tem ninguém. O pessoal tá tudo no Plus 15. Por isso que eu falo, quando eu ia a pé trabalhando, era eu e os homeless. E de final de semana nem no Plus 15. Daí a galera tá em casa curtindo, tá pros montanhas. lagos, pras montanhas, né? Acho que não tem muito o que fugir. Acho que, infelizmente, é uma crise não só aqui, mas no mundo inteiro. Sim. E aí, assim, é tudo uma consequência, né? Então, assim, o pessoal fala... Então, chega brasileiros, pessoal de outros países capacitados, consegue emprego, a pessoa que estava no emprego não consegue, aí é uma bola de neve. Aí, infelizmente... Eu confesso que esses dias eu fui para downtown, eu tenho ficado um pouco assustado com o tanto de homeless, assim, a galera, assim, aglomeradão, assim, bastante mesmo. É que agora eu tô pro sul, né, galera? Então já dá pra eu falar de downtown, assim, como um outsider. Mas eu sou muito parecido com você, assim, quando eu via você falando de downtown, assim, eu tenho aquele apego, assim, pra sair daquela região ali. Mas um dos pontos que me faz querer sair é justamente a questão dos homeless ali agora. Isso é uma questão delicada que a gente... tem que falar para o pessoal não chegar aí iludido. Achar que não tem, né? Achar que não tem. Só não espere de mim ficar dando plantão, filmando e fazendo um negócio. Quero que daqui a pouco você faz um podcast com... Olha lá, já faz um podcast com aí para ver como vamos ser inclusivos, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a jornada do imigrante, sobre planejamento, né? Qual que é o passo a passo para quem... decide, né? A pessoa que fala ali, o Canadá é meu destino. O que você diria para essa pessoa, né? Você responde lá as caixinhas no seu Instagram. Como que você daria essa dica? Eu acho que não existe, por mais que a maioria vem para cá, college, visto de trabalho, processo de imigração, não existe aquele receita de bolo, vamos dizer assim. Depende muito do perfil. Tem gente que tem perfil A, tem gente que tem perfil Z, então não adianta falar como que eu fiz para vir para cá, porque o planejamento pode ser totalmente diferente para outras pessoas. Principalmente a questão financeira. O Canadá é um país caro. Muitas pessoas pensam, eu vou pro Canadá, vai ser tranquilo. Mas o processo para vir para cá não é um processo barato. Então você tem que estar disposto a vender carro, a vender apartamento. Às vezes as pessoas se desfazem da vida para vir realizar o sonho aqui no Canadá. Então tem que estar com isso em mente. Planejamento financeiro, eu acho que assim, sem ele não tem como sair de lá. Então, planejamento financeiro. Segundo, não levar em conta o que eu fiz, o que o Joel fez, o que o Alexandre fez. Não dá para levar em conta o que cada um fez, porque é totalmente diferente. Provavelmente os nossos processos aqui foram totalmente diferentes. Então, dinheiro, estudar de acordo com o seu perfil de planejamento e aí depois direcionar para qual cidade, para qual província, o que vai ser melhor para você. Então, dinheiro, conhecimento e você se entender o que você quer. Porque às vezes muitas das pessoas seguem o que o consultor está falando lá da empresa de intercâmbio, igual eu falei para vocês, e não segue o que realmente, às vezes, o coração, às vezes, tem que falar um pouquinho mais alto para você ver. Poxa,
Será que eu não vou seguir o meu coração e não vai dar certo nesse lugar aqui? Então, eu acho que são vários pequenos detalhes para eu conseguir chegar até aqui. Mas eu acho que o principal... e não pode esquecer o inglês. Eu ia falar esse, tava guardando aqui. Esse não dá para esquecer. Eu acho que quanto mais inglês você vier, mais fácil é. Até porque se você quer imigrar, tem que lembrar que você vai precisar de inglês. Então, não é só conseguir chegar aqui e fazer o college. Na hora de fazer a prova de proficiência, você vai precisar. O inglês tá ali na ponta da língua. E você acha que é uma desculpa a pessoa chegar aqui e falar assim, eu não tinha tanta informação hoje. Você acha que com tantos influencers, mais informações na internet, a pessoa precisa ou tem como buscar todas as informações possíveis sobre província, cidade? Poxa, Andy, eu acho que o próprio site do governo, né? Tem tudo lá. Literalmente um manual de como você veio pro Canadá. Tem tudo lá. Então, assim, não sei inglês, põe lá no Google Tradutor, traduz o site do governo e vai estudar inglês para conseguir vir para cá. Então, assim, não tem desculpa de não tinha conhecimento e tudo mais. A pessoa lê ali o site de cada província, vê o programa é bem claro. Você vai lá no programa de imigração de cada uma e vai lendo. Faz isso aí durante um tempo até entender e você já vai saber muita coisa, né? Eu fico, assim, até preocupado quando vem um pai de família, tal, não sei o que eu quero ir. Você vê que a pessoa já está bem avançada, mas ela não sabe nem o básico e não fez a lição de casa e já quer entregar a história dela na mão de uma pessoa para a pessoa decidir e põe dinheiro e tal. Eu sou a favor da pessoa fazer pelo menos a lição de casa até chegar no ponto de precisar de uma consultoria. Às vezes eu entendo quem precisa e quem não precisa. Não é todo mundo que precisa. Assim como tudo, se você quiser construir uma casa hoje, você pode ver no YouTube como que assentar os tijolos e fazer por conta. Eu não faria, eu iria contratar um construtor, mas cada um tem a sua aptidão e consegue fazer o que lhe é mais fácil ou decide investir energia naquilo. Mas se eu fosse falar para uma pessoa, eu falo, primeiro, você vai ler o site do governo, vai descobrir quais são os programas, vai gabaritar um monte de canal de YouTube e tal, vai ver o que a galera tá falando, entrar em um monte de fórum. Aí sim você vai ter um panorama do plano. Mas isso que você falou aí não tem como vir sem, que é a informação, né? Isso que eu falei para adquirir informação. Grana, o máximo possível e o inglês. Desculpa, gente. Não, pode falar. Falando da questão de chegar aqui, né? Eu não fiz, o meu processo eu fiz toda sozinha. Olha aí, a única coisa que eu fiz foi tirar dúvida. Então, eu fazia aquelas consultorias só de tirar a dúvida. Mas eu falei, não. Porque, na verdade, a gente estava guardando todo o dinheiro possível que a gente podia. E não era barato pagar uma consultoria regulamentada. É um custo muito alto. Então, eu falei, Léo, dá aqui para mim que eu vou fazer. Como eu falei, o intervalo dos pacientes, eu ficava realmente estudando o site do governo. Então, assim, eu quebrei a minha cabeça, mas eu fiz sozinha. Exceto o nosso processo de imigração, que sim, está nas mãos de uma empresa, porque esse eu falei, não. Esse não pode ter erro. Esse não pode ter erro. Então, esse daí realmente foi. Mas o nosso visto de estudo, extensão de visto de estudo, PGWP, eu fiz tudo sozinho. Mas dá muito trabalho. Então, assim, você tem que estar disposto a dormir com o site do governo na tua frente, lendo o site do governo. Senão... Paga alguém para fazer para você. Né? Vai de cada um. Vai de cada um. E eu ia perguntar aqui também, esses dias você fez repostou, né, um vídeo meu, onde eu falo lá, será que fomos iludidos? Será que estamos iludindo as pessoas? Como se a gente estivesse vendendo uma realidade que não é aqui no Canadá. Eu queria bater um papo um pouco a respeito disso e saber e pensar... O que você acha? Se a gente está iludindo, acho que até mesmo você como influenciadora ou falar da gente, o que você pensa sobre isso? Eu recebo muito desse estilo de mensagem também. Vocês estão iludindo porque aí o custo de vida está muito alto. Mas eu acho que em nenhum momento a gente deixou de falar que o custo de vida aqui está muito alto, né? Bom, é só acompanhar vídeo de mercado. Tá tudo muito diferente. Esses dias, um exemplo, eu postei a Whey Protein que eu comprava 2 anos atrás, que era 19, hoje está 54. Caramba. Então é uma diferença muito grande, né? A gasolina aumentou muito. A Alberta tinha uma gasolina absurdamente barata. Cheguei a pagar 55 centavos no litro da gasolina. Imagine. Aqui. Hoje a gente paga 1,44. 1,40. Então, assim, tudo subiu. Em nenhum momento a gente deixou de mostrar que as coisas subiram. E eu acho que muito do pessoal, talvez, que já esteja aqui e fala essa questão da gente estar se iludindo, é porque veio com uma ideia na cabeça e chegou aqui e tá vendo que não é bem assim. Que tem que arregaçar a manga e fazer acontecer. Então, não dá muito pra
criar expectativa, eu diria assim. Deixa a tua expectativa lá embaixo e faz o teu. Se você não fizer a tua frente, ninguém vai fazer por você aqui. Então... Concordo com isso. E a pessoa que ela assiste, vê o que a gente fala tal, que ela não se esqueça do que o que a gente fez. Porque a gente mostrou o que a gente fez, né? O que você acabou de falar. Você trabalhava o dia inteiro, depois ia fazer faxina de madrugada, ficava para lá e para cá, trabalhando 14 horas por dia, e já tinha um planejamento, tinha estudado e tal, veio, mudou de cidade, procurou um custo de vida mais barato, enfim. Eu acho que é a mesma coisa. O Xande, eu conheci o Xande num trabalho, como é que foi? Conta um pouquinho disso. Qual? O trabalho na obra. Ah, foi. Tinha acabado de chegar, né? Aí você repostou lá, falou, o cara aqui que tá fazendo o estacionamento aqui é um brasileiro, tá precisando de gente pra trabalhar. Eu falei, Joel, me dá o contato. Aí o dia seguinte foi falar com ele, o rapaz falou, como você foi o primeiro... Uhum. Mas eu acho que essa questão da realidade, pensando um pouco, eu gosto de fazer o seguinte, esquece converter dinheiro. O que eu tenho aqui, que os meus filhos têm aqui, para eu ter isso no Brasil, quanto que custaria? É muito dinheiro. Aí, esses dias eu estava conversando com um amigo que conseguiu um emprego, e ele falou assim, quanto é que vai de imposto? Eu falei, 30%. Ele, nossa, 30%? Aí ele parou para pensar e falou assim, mas olha o que eu tenho. Eu não pago escola para minha filha, as ruas aqui são... Não tenho problema nenhum. Não gasta nenhum. com suspensão de carro nem freio. O imposto volta, né? Não pago IPVA. Então, assim, aí na hora que você começa a colocar... Por que a gente fala bem? É a nossa realidade. Eu vivo isso, mas se eu fosse viver isso no Brasil, eu ia gastar muito mais. Então a gente fala do que a gente vive. Hoje eu tenho isso. Eu não teria isso no Brasil. Então a gente tá falando. Então, assim, a pessoa fala, mas, gente, todo mundo tem o seu caminho, vai chegar, vai trilhar. E lá na frente você vai colher o que você tá plantando. Então, acho que, assim, a gente fala o que a gente vive. Eu conto sobre a minha vida. Não necessariamente vai ser a vida de quem assiste, né? Eu não dispensei nenhum trabalho. Desde quando a gente chegou, a gente trabalhou do que precisou. Trabalhei 3 anos na Home Depot. Trabalhei como server, produzia conteúdo. Trabalhei entregando geladeira. Não paro de trabalhar, empreendendo agora, fazendo conteúdo ao mesmo tempo. Tanto que a gente não gravou os episódios de podcast aqui o passado, porque eu estava trabalhando sem parar. E é o que o Xande falou, a colheita aqui é muito boa. Então, a gente vê que vale a pena. E eu não acho que a gente está criando uma realidade. A gente vê os pares, o pessoal que está na mesma leva que a gente, e a gente vai contando. Está acontecendo isso, a gente está mostrando tal, sem querer iludir. E outra coisa que eu noto também são brasileiros, talvez aqueles mais... Opa, a gente poderia fechar a porta para que ninguém migrasse mais, para ver se a gente consegue segurar o aumento dos aluguéis, o aumento da inflação. E eles têm a impressão de que é os brasileiros que estão causando isso. Então, próprios brasileiros gostariam de fechar para que brasileiros não entrem mais. O que eu tenho a dizer é que eu acredito que a festa estava na mesa, a gente trouxe a notícia para os brasileiros. Vem compartilhar aqui do bolo, porque está todo mundo aqui fazendo a festa. Está vindo todas as nacionalidades. E nós, os brasileiros, somos uma pequena fração. Então, não é a gente que está mudando o mercado, não é a gente que está inflacionando, a gente está ajudando a inflacionar. Exatamente. Tudo bem. A gente não é nem... O pessoal daqui nem liga pra gente. Esses dias a gente foi tentar falar alguma coisa, tipo assim, gente, brasileiro pra gente é minoria. A gente não tô preocupado com vocês. Nem considera, não né? Considera. Então, é outra galera. E aí eu vejo o pessoal mais antigo tentando dar uma desestimulada. Por quê? Ele vai comparar o Canadá de 10 anos atrás com o Canadá de agora. Então ele está comparando o Canadá com o Canadá. Sempre vai piorar. O mundo vai piorar. Acho que tudo está piorando. Sei lá, essa é a visão que eu tenho, mas eu tento ver de um outro ângulo que eu vou achar que está melhorando. Mas no fundo eu sei. O mundo jaz do maligno, né? O engraçado, você falou exatamente isso dos brasileiros antigos que tentam desmotivar, né? Uhum. Bom, a gente que tem página, a gente acaba... Eu compartilho tudo lá. Dia a dia, conquistas, perrengues. E a gente compartilhou que a gente trocou de carro agora semana passada. E veio justamente um brasileiro que mora aqui há muito tempo falar, essa daí é filhinha de papai, essa daí já veio com herança pra cá, por isso que ela tá conseguindo fazer tudo isso. Agora mostra o preço do mercado, mostra o preço do leite, entendeu? Como se não mostrasse.
todos os dias. Então, eles não olham muito o que foi feito. Às vezes a pessoa nem sabe do que você já trabalhou aqui, nem sabe o que você faz, o que você não faz. 14 horas longe da Essa família. semana mesmo eu falei, tô descendo ali no cartório pra reativar o meu Uber, que eu lembro que você fazia Uber, inclusive eu assisti seus vídeos quando eu comecei aqui. E eu falei, por que não fazer Uber no sábado que eu tô de bobeira em casa, né? Uma renda a mais pra chegar em casa. Claro. Mas trocou de carro, tá precisando fazer Uber pra quê? São essas coisas que não faz sentido, entendeu? O pessoal vê que chegar aqui você vai batalhar o resto da sua vida. Com certeza. A vida de imigrante não é uma vida fácil. Acho que a vida não é fácil. Exato. Você vai levar uma vida melhor, mas não vai ser moleza do mesmo jeito. É uma vida que a gente vai trabalhar. Quem é trabalhador vai continuar trabalhando muito. Eu não me vejo parando de trabalhar. Eu me vejo sempre trabalhando mais. Só que o que eu vou conquistando com o que eu trabalho é melhor. Terminando o gancho lá da galera que compara Canadá com o Canadá. Então, ele tá lá, nossa, porque em 2005, quando eu cheguei, você ganhava uma cesta de Natal alugando um apartamento no centro. Beleza. Agora, o pessoal que está chegando hoje, que está vindo, ele está comparando o Brasil com o Canadá. O Brasil não está fácil, não está para amadores. A galera do Rio de Janeiro chegou agora. O pessoal falando, não preciso nem entrar nos detalhes, mas tipo, tendo que sair do carro, deitar no chão, tal, não sei o quê. O cara não está preocupado se ele vai ter que trabalhar em 2 ou 3 empregos, ele está só preocupado em sobreviver. Muitas pessoas que chegam aqui, eles querem sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, eles estão chegando aqui, eles vão achar uma maravilha trabalhar, sei lá, em 2 empregos para pagar um aluguel. Pelo menos ele está morando com dignidade. Lá no Brasil, o cara não vai conseguir morar num bairro top, não vai conseguir morar no centro, que nem o pessoal que mora em Beltline, fazendo um esforço, trabalhando, sei lá, 50 horas por semana. Lá no Brasil você não vai ter acesso a isso, dependendo, né? Algumas pessoas, é claro que outras têm. Então ele está comparando ali, a gente compara Canadá com o Brasil, e eu não esqueço de onde eu vim. Eu procuro lembrar as minhas origens, como que era a minha vida lá, como que ela aqui, o que eu comprava no supermercado. É piada o que eu comprava no supermercado perto do que a gente compra aqui. Aqui a gente compra o que a gente quer. O que a gente troca de roupa aqui tá trocando de roupa toda hora lá. Eu fiz 2 viagens para os Estados Unidos lá, quando eu estava com a Bruna, eu usei aquelas roupas por 5 anos, era a mesma roupa, era a mesma camisetinha da Tommy lá a vida inteira, quem nunca, né? Então essa é a realidade. E aqui a gente anda no melhor carro, a gente come melhor, a gente faz as coisas, a gente só tá trabalhando firme, 2019 tem vídeos meus falando, não, aqui a gente trabalha menos e mas as coisas mudaram. Assista os 350 vídeos que tem no canal, antes de começar a querer causar. Essa semana eu recebi uma mensagem que eu acho que foi nesse vídeo que eu gravei, né? Fomos iludidos. A pessoa precisa parar de mostrar que a vida é boa e trazer assuntos e vídeos de bate-papo com as pessoas reais para elas contarem os perrengues. Eu falei, parece que você não conhece meu canal. O que mais tem lá é perrengue de imigrante, tem podcast, pessoa contando tudo, dificuldade com a língua, dificuldade com tudo. Ou seja, não assiste, é aquilo que você falou, não assiste, não sabe nem do que está falando. Porque a gente tá... Eu não vejo como uma dificuldade. Ela acabou de falar que ela trabalhava de limpeza de madrugada. Gente, eu adorava não é uma dificuldade, gente. Poxa, você precisou fazer isso. Trabalhar de madrugada, de faxina. Não, mas eu tô dizendo assim, ela contando, é que as pessoas vão falar assim, mas ela é uma opção dela, uma escolha dela que ela fez. Falou assim, não, eu vou fazer isso. E eu tenho certeza que, quem não queria ganhar na Mega Sena amanhã, ficar em casa o dia inteiro? Todo mundo, mas ela é uma escolha que ela fez. Eu vou sair do Brasil, eu vou vir pra cá, eu vou fazer esse sacrifício. Mas hoje ela tem um carro novo, tem tempo com a família. Quem não quer isso? Acho que todo mundo quer isso. Mas eu vou falar, foi o maior salário que eu já ganhei aqui no Canadá, nesse trabalho de faxina de noite. Eu limpava só offices, então era muito tranquilo. Eu aspirava, passava mop 2 vezes na semana só. Então era aspirar, tirar o pó do meio-fio e limpar os banheiros. Bom demais. Acabou. Sem ninguém, sozinha, sem ninguém, com meu foninho de ouvido, escutando minha música. Não, bom demais. Então, acho que o pessoal tem que ajustar a expectativa, né? E ter autorresponsabilidade e saber que cada um vai fazer a tua história. O que você acha? Exatamente isso. Sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Ponto. Se você colocar essa expectativa lá em cima e aí você não conseguir alcançar por A, B ou C, claro, você vai ter uma frustração grande. Eu tenho uma coisa pra mim. Eu vim pra cá pra eu ter tempo com meus filhos. É prioridade pra mim. Assim, eu preciso ir pra lá pra ter tempo com meus filhos. Mas eu sei que eu tive que abrir mão disso por 1 ano e meio. Onde eu preciso trabalhar, colocar dinheiro em casa.
Mas no momento que eu pude escolher, eu tinha uma escolha. Eu falei assim, é o seguinte, o meu trabalho ele já está pagando minhas contas. Ou eu posso continuar trabalhando em 4 empregos igual eu estava, e eu vou acumular dinheiro, mas eu não vou ter tempo com a minha família. Ou eu vou ter tempo com meus filhos. E assim, eu escolhi ter tempo com meus filhos. Tanto que o meu filho, o mais velho, esses dias perguntou para mim, papai, por que você não faz mais entrega? Falei, porque o papai gosta de passar tempo com você. Ele virou para mim e falou, obrigado, papai. Porque você realmente está passando tempo comigo. Aí, para mim, eu falei assim, fechei, zerei. É isso que eu quero ouvir dele. Porque Boa. quando ele casar, eu sei que pelo menos eu dei o meu tempo para ele. Mas ao mesmo tempo, o Canadá ele me proporciona isso. Mas, se eu quero dinheiro, também tá aqui, ó. Realidade. Se você quisesse mais dinheiro, você tá aqui. Mas hoje aqui a gente tem essa escolha. Filho, trabalho. Acho que lá no Brasil eu não tinha essa escolha. Era trabalhar, e eu não ia ter tempo com meu filho e eu não ia ter dinheiro. É que tem alternativa, né? E a minha realidade foi muito parecida com a sua, porque eu cheguei aqui 1 ano e meio, eu falei, eu vou fazer dinheiro. Agora a gente tem tempo pra maratonar filme em casa, se eu não quiser ir trabalhar, eu falo, hoje eu não vou trabalhar, ligo na loja e falo que eu não vou. Porque assim, já dá pro sustento ali, então a gente consegue ter muito mais tempo. Quanto tempo ia demorar pra você fazer isso no Brasil? Exato. Você pegar e falar assim, não, eu vou ter o tempo. Você ia demorar anos e anos. Eu acho que o nosso papel como influencer, pelo menos o do Tio Canada, é mostrar as mudanças conforme os anos vão passando, da nossa forma, no dia a dia. É um negócio ali, tá no dia a dia, tá mostrando o preço, tá mostrando o valor de aluguel, tal. A pessoa que tá acompanhando, que ela tá focada no plano, ela tá vendo. Mas é sempre de uma forma otimista. Eu acho que inspirar as pessoas a acreditarem que é possível, que vai trabalhar e vai fazer. Afinal de contas, se for para desestimular, eu prefiro encerrar. Eu acho que é um desserviço. Não sei, para mim não serve, não nasci para isso. E eu sou uma pessoa que, assim, eu posso estar lá só na limpeza, dormindo em pé, que você não vai me ver sendo negativa. Uhum. Eu sou sempre positiva, então, assim, você não vai ver comentário ruim meu. Você vai ver canal, o meio copo ali. Meio copo cheio. O resto você... Mas aí eu vou entrar numa polêmica aqui. E vir como turista, qual que é a sua opinião? Já que você só bebeu o copo cheio, então vir como turista pode vir, eu ou não? Viria. Vir como turista e tentar trabalhar cash job, legal, essas coisas, você não viria? Olha, você tem que estar com a tua expectativa muito alta, então a confiança tem que estar lá na lua, assim. Uhum. Eu não viria. Eu acho que é muito arriscado. Eu gosto dos planos certeiros, assim, sabe? Eu acho que gastar dinheiro para tentar uma sorte. Se você não conseguir, você vai voltar de mão vazia e vai ter gastado uma grana. Então, guarda esse dinheiro, se planeja para vir para cá certo, que você vai fazer um investimento muito melhor. E tá muito mais difícil. Hoje em dia não é mais 3, 4 anos atrás, que até o pessoal de TI conseguia muito rápido uma job offer. Por que eles vão dar job offer para quem tá com visto de turismo? Que além do preço da LMIA, que tem um custo para isso, vai ter que pagar ainda a questão do restante para ele. Sendo que já tem alguém aqui com visto de trabalho que ele pode contratar. Então, tem que pesar bem. Eu acho que eu não viria. Eu vi algumas pessoas vindo como turista para tentar job offer aqui. Eu não via... Pelo menos alguém não contou um caso assim de sucesso muito claro para mim. Impossível. Mas pelo menos, eu não falar, não é impossível, mas é difícil. E vamos falar por Alberta. Aqui é muito difícil. Tanto que a empresa onde eu trabalho, na Prospect, que é de recolocação, se você tiver com visto de turista, eles nem pegam o seu caso. Eles não pegam, assim, não? Eu acho que tem, mas das pessoas que se comunicaram comigo, seguidores, eu nunca fico incentivando isso, mas teve alguns que vieram, daí foram lá no nosso grupo e tal. Tô aqui 3, 4 meses, deixei esposa, né, crianças no Brasil, tô procurando um emprego, tô batendo na porta tal. Pelo que eu percebi, essa galera não conseguiu nada desse jeito. Voltou, gastou uma grana, adquiriu experiência, aprendizado, talvez um contato. Eu acredito que pode ter funcionado e talvez ainda funcione no Atlântico, talvez ainda funcione em Toronto, em Vancouver, algumas coisas, mas aí vai do tanto de recurso que a pessoa tem para investir. Se ela tem dinheiro, tem dinheiro, vem, tira 6 meses, vem que curtir um sabático aí de 6 meses e aí você vai tentando. Pode ser que aconteça, pode ser que não, você estudou inglês e tal, faz o seu jogo, mas isso não vai te comprometer. O problema é quando compromete, aí já era difícil ela conseguir sair do Brasil, vir comprar um curso em Victoria de $13 mil lá, que também é bastante dinheiro, mas é o preço de um Celta Zero. Tem Celta lá ainda? Ainda tem. E quanto custa um Celta Zero, hein? Ixi, acho que o carro mais barato, zero,
Deu uma baixada, mas é no mínimo 50 mil. 64, fiquei sabendo por um amigo meu esses 64 dias. mil reais. Então é menos do que um carro zero. Então a pessoa às vezes gasta ali as fichas que ela tem. Daí, Mas acho que aqui em Calgary você não consegue alugar uma casa sendo turista. É muito difícil alguém aceitar. Se aceitar, você tem que pagar 12 meses. Foi a proposta que eu recebi. 12 meses. Teve um cliente que pagou 12 meses. Imagine, 12 meses. Explica melhor isso daí. Você que trabalha com realocamento Isso. também, além de tudo que ela faz, além de tudo, ela trabalha com housing para uma empresa de housing. E aí ela procura casas e moradias para brasileiros que estão vindo para cá. Daí teve gente que teve que pagar 12 meses? Teve um caso de visto de turismo e teve que pagar 12 meses. 12 meses de aluguel. 12 meses de aluguel. Exatamente esse aí que lá, é o carro Kwid, mais barato. 68, 990, 1.0, 12V. Na subida dá aquela... Será que ele sobe ali a subida do Lake Louise? Tem que desligar o ar-condicionado. Aqui na neve não vai precisar do ar quente, aliás. Mas então, me fala sobre isso aí. A pessoa veio com visto de turismo e ela queria alugar uma casa. Sim, queria alugar uma 12 casa. pau. 12 meses de... Não foi nem casa, né? Porque casa... A casa não consegue. Não vai. Apartamento. Apartamento. 12 meses de quanto? 12 meses. Uns 2 mil? Não, ele pagou acho que 3.300. Nossa. Pá! Então, Porque era um apartamento de 3 quartos 36. no West Village, se você sabe qual é o prédio. 39 mil dólares vezes 4, a gente tá falando de 160 mil reais. 160 mil reais. 160 no mil cash. No cash. Dava pra comprar o curso do college. Mas cada um tem um plano. Provavelmente Sim. o plano dessa pessoa é outro. Às vezes Com certeza, né? Às vezes 160 mil pra pessoa Imagine só, a pessoa falou assim, não, mas eu vou porque não aguento mais o Brasil, eu vou me virar aí. Você vai chegar, você vai ter 12 meses de aluguel? E você tem que pensar que o teu visto é por 6 meses, né? Então, se você vir como turista, ok, você pode estender. Vamos dizer que você não consiga estender. O que você vai fazer com o restante dos 12 meses que você já pagou? O landlord não vai devolver o dinheiro. Não, você vai ter que repassar para alguém que vai ter que pagar esse dinheiro para você. Aí ferrou. Então... E aproveitando, falando um pouquinho do mercado de imobiliário de Calgary, foi difícil arrumar casa pro pessoal que estava chegando agora? Meu Deus do céu, esse mercado tá uma loucura, gente. Tá, assim, é um leilão. Eu digo para você que virou realmente um leilão. Tem muita gente se mudando de outras províncias para cá, que Calgary agora eu acho que é a estrela que tá brilhando aqui no Canadá, culpa né? da Alberta que fica fazendo propaganda. Culpa da Alberta. Alberta Alberta ali, ó, que fica fazendo propaganda. A culpa é do Joel, né? Não é culpa não. A Alberta e Scully, né? Eles gastam milhões com essas propagandas, só não estão fazendo casa nessa velocidade para todo mundo, Exatamente. né? E aí? Então, tá uma loucura, porque daí você entra em contato quando te respondem, né? Porque às vezes nem tem tanta aplicação que não tem porque eles responderem mais vocês, né? Então, quando respondem, fala aí, qual que é o perfil? Quanto que a pessoa quer pagar adiantado? Essa já é uma das primeiras perguntas que a gente recebe. A pessoa já vai para trás, né? Vai para trás. O perfil e o adiantado, né? O perfil e quanto que a pessoa vai pagar adiantado. Tem credit score? Não tem. Então, quanto que vai pagar adiantado? Uhum. Quanto que está sendo o mínimo de parcelas, de aluguéis adiantado, assim, na média? Olha, dá para dizer que não é todos os imóveis que pedem 3 meses adiantado, mas não venham me perguntar quais que não pedem. Mas a maioria tá pedindo 3. A maioria pede 3. A maioria tá pedindo 3. Uhum. Quando é apartamento. Agora, quando a gente tá lidando com casa, de 6 para 12. Nossa. De 6 para 12. 6 para 12. Quando aceita a aplicação de newcomers. E o quanto estressante é isso, ter o plano da pessoa na tua mão para achar ali a casa? É muito difícil lidar com expectativa, né? Uhum. Porque a pessoa vê os vídeos da internet, ele, nossa, eu pago 1.200 quando vou assistir. Eu assisti o vídeo do Joel lá. Eu quero o prédio do Joel. Quanto que tá o prédio do Joel hoje em dia? Uhum. Então é muito difícil lidar com essa expectativa. Eu pagava 1.100. Vocês procuram pede pra ela achar um de 1.100. Não, eu tô brincando, não tem tanto mais. Que quando você saiu, o cara falou assim, pode sair, vai. Ele reajustou. Não, eu pagava 1.100 no de 1 quarto em 2019, quando eu aluguei. E aí hoje esse de 1 quarto ele deve estar beirando 1.700, 1.800. E o de 2 quartos, meu último aluguel que eu paguei foi 1.575. Ele já foi reajustado para 1.902, mais ou menos. Tá 2.100. 2.100? 2.100 o teu prédio. Então o meu prédio. O teu prédio. Que eu comprei lá na frente da Calgary Tower, que é o First on 10th, tá, galerinha? Agora eu posso falar. Já não moro mais lá. Então, ele tá 2.100. Olha só como mudou.
Mas isso mudou só em Calgary ou o Canadá todo tá subindo? Eu acredito que seja o Canadá todo. Bom, eu dei o exemplo de quando a gente morava em Victoria, né? O tanto que subiu o aluguel do apartamento simples que a gente morava lá para quanto que ele tá hoje em dia. Então, eu acho que subiu tudo. E tem muita gente que olha no RentFest. O RentFest, eu acho que é assim, ó. É fake news? Se eu Fake pudesse... Mary. Dá vontade de mandar mensagem lá. Exclui o VPN brasileiro do RentFest. Ah, porque precisa ter VPN brasileiro pra não entrar precisa ter, mas gostaria que tivesse. Porque... Entendi, pra eles não verem. Pra eles não verem, porque às vezes eles olham lá um apartamento 2 quartos, 1.200, 1.300. Tipo, só tá lá só pra poluir a página. Só pra poluir a página. Ok, não vamos jogar tão baixo assim, mas 2 quartos novo por 1.700. Não existe mais. Existe. Ah, existe. Existe no final, depois de Calgary, ali em Okotoks, mais ou menos. Então, entendi. então consegue, mas na região central, que é todo mundo que tá vindo pra estudar, na SAIT, na Bow Valley, não tem. Nem os mais antigos. Os mais antigos estão ficando na faixa de $2.000 hoje em dia. E para explicar um pouco pro pessoal, porque eu sofri isso. Quando eu fui começar a procurar casa, o Vini, meu amigo, ele falou assim, cara, porque eu ia estudar no SAIT, pega uma casa, um apartamento perto da estação de trem. Aí eu comecei a procurar alguns lugares, eu falei assim, cara, é uns 10 minutos andando, 12 minutos andando. Ele falou assim, você não vai conseguir andar no menos 30. Aí eu falei assim, não, mas eu consigo aqui. Ele falou assim, cara, aqui é só rodovia, você não consegue ir andando até lá. Dá 12 minutos a pé, mas não dá 12 minutos a pé. No frio, essas coisas. Então, assim, não adianta você falar assim, eu consigo ver, porque Calgary é diferente, é muito espaçado, não tem como você ficar andando no frio. Minha esposa aqui é na esquina, aqui dá 2 minutos, ela vai pegar os meninos menos 40, ela fala assim, meu Deus, eu tô morrendo. Imagina você andar 15, 20 minutos Pai, no eu menos cruzei 40. a cidade de bike, Xane, para. Então Não, tá, tô brincando, vamos tô lá. brincando. Bom, a gente vendeu o nosso Cada um, carro é. pra mudar de Victoria pra cá, porque a gente falava, vamos morar no centro, a gente não precisa de carro, né? 2 dias em Calgary, a gente falou, a gente precisa de um carro. Alopra, Não né? tem o que fazer, a cidade é muito espalhada. Então, você precisa de um carro aqui. Então, às vezes o pessoal chega, vou estudar na Bow Valley, vou pegar um apartamento que é 1 hora de trem pra ficar mais barato, entendeu? Então, tem que pensar muito bem nisso. E outra coisa que é legal de falar é que quando entra em contato com a gente ali, sei lá, 4, 5 meses antes, o aluguel, vamos dizer, tá 2.000. Quando chegou a hora de buscar, tá 2.500, 2.600. Mas como assim? Você me falou que era 2.000 naquela época. Como que tá 2.600 agora? Então... E aí a pessoa, ela acha que ela vai poder escolher. Então, já que é caro, eu vou escolher. E é assim a realidade? Não. Você precisa ser escolhido. Você precisa ser escolhido. E se você demorar mais de 1 semana, aquele apartamento já tá alugado. Então, não tem tempo de escolha, na verdade. É o que eu falo, o primeiro imóvel não é você que escolhe, é ele que te escolhe. Então... E aqui não tem lei de reajuste. Então, assim, eu... Você tomou uma esse mês, né? Tomei. 300 conto na cabeça. Mas pelo menos mais 1 ano a gente tá garantido aqui. Então tá bom. Depois vê que... E se eu chegar com 3 gatos? Me ajuda ou me atrapalha? Hoje você me dificulta. Eu consegui 2 prédios na cidade que aceita 3 pets. A gente tá contando um caso real de queridos que chegaram essa semana com 3 gatos que foram atendidos por ela. Eu que fui pegar no aeroporto, depois levei eles pra fazer um tour. Mas é mais difícil achar com gatos, né? 2 prédios na cidade inteira, porque tem que pensar no que tá disponível. Tá. Que não adianta pensar, mas meu amigo conseguiu 3 pets. Tá disponível aquele apartamento para agora? Não tá. Então tem que lidar ainda com o que tá disponível na época. Na época tinha 2 prédios na cidade inteira que aceitava 3 gatos. E 4 gatos. Porque tem. Eu falo, mas eu recebo. Eu recebi mensagem de uma menina que tinha 5 gatos. E aí, na época, a Bruna trabalhava também na mesma empresa que a Fernanda. E ela falou, não, a empresa não tá querendo me ajudar. Não, eu falei, não, você que não tá querendo se ajudar. Você que não tá querendo se ajudar. O pessoal aqui tem direito de não te aceitar. Sim. Tem direito. Então, assim, E até 2 pets. Se você tá vindo com 2 pets, sendo que um é um cachorro grande... Bom, eu tenho um cachorro... Ele não é grande ainda porque ele é um filhote, mas ele vai ficar grande. Então, eu sei que saindo dali vai ter que ser pra minha casa. Porque provavelmente... Ou eu vou ter que pagar muito caro aonde eu vou morar. Então, se você tá vindo com mais de 3 gatos ou um gato e um cachorro grande, tem paciência e entende que não é todo mundo que vai te aceitar, não. E a questão de... filhos de sexos opostos, masculino e feminino, com Tive aplicação negada por conta disso. Explica um pouco para quem não sabe o que tem. Todo mundo fala que não tem uma lei, mas eu recebi essa lei do landlord.
A lei é may. You may have to do something. Ou seja, Você você pode. Mas eles querem seguir mais a risca. Então, assim, eram idades diferentes, um de 2 anos e a menina de 8, e foi negado. Queria que fosse, teria que ser 3 quartos, 3 um para o quartos. casal e um para cada filho. Só que não Exato. tem apartamento de 3 quartos praticamente em Não, Calgary. o meu prédio, por exemplo, tem 2 unidades de 3 quartos. E é um absurdamente. Geralmente os Que é 3 as quartos. penthouses, As né? penthouses, exatamente. Que é a cobertura. E além dos sexos serem diferentes da criança, tem prédio que não aceita criança. E tem prédio que só aceita criança no primeiro andar. Então, Não facilita. Então, Então não é é bom nada que as pessoas fácil. saibam. E aí as pessoas têm dificuldade de entender isso e daí depois fica Fica lá chateado. no Renta Faster, né? Eu quero esse, mas esse não pode. Mas eu quero esse, mas esse não depois pode. volta muito feedback negativo, mas o pessoal não entende o quão difícil que é o mercado imobiliário. Não é simplesmente, vou pagar. Por mais que você queira pagar 6 meses adiantado, se você tiver 3 gatos, não vão te querer. Se você tiver 2 filhos de sexo diferentes, de idades muito diferentes, também não vão te aceitar. Então, não é só o dinheiro que acaba E aí, resolvendo as se a coisas. pessoa então tem 2 filhos de sexo diferente, provavelmente ela vai precisar ir para casa. Se ela vai precisar ir para casa, ela já entra numa competição nível hard. Exatamente. Pior ainda, que a competição por casa é maior ainda do que por apartamento, é isso? Muito pior. Muito pior, porque primeiro o que eles vão analisar são pessoas que já moram aqui, já têm credit score e comprovação de emprego para mostrar. Depois, se eles não acharem ninguém que presta nesse meio, aí vai para os newcomers. Então, não é fácil. Vai pro último da fila. Vai então, pro a último pessoa. da fila. Eu já tive visita de casa, que geralmente as visitas de casa você não agenda só para você visitar. É aquelas visitas que vão 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. E o landlord me falou, você é a última da fila. Porque além de ser um newcomer, ainda estava sendo representado por outra pessoa, Exatamente. ainda que ele nem tá aqui. Você ainda. é a última da fila. Então, não é fácil. A gente olha as casas, é muito bonito morar numa casa. Você tem muito espaço, você tem espaço para criança brincar e tudo mais, mas infelizmente, eu acho que não vai ser a realidade que você vai ter no teu primeiro ano aqui. Mas se ele for para uma casa bem cara, resolve esse problema? Tem uma casa de $4.000 em Calgary, então daí a fila é menor? Não. Hoje em dia? Não. Porque tem muita gente mudando de outras províncias pra cá. E $4.000 pro cara de Toronto é uma casa simplesinha. $4.000 pra quem vem de Toronto pra cá, paga um apartamento de 2 quartos no centro, por que não morar numa casa de $4.000 em Calgary? Então, essa questão do valor não faz muita diferença, não. Sobre trabalho, o que você acha? O pessoal vai conseguir arrumar trabalho aqui ou vai ficar penando? Olha, minha experiência, eu nunca tive dificuldade de arrumar emprego aqui no Canadá. Tanto em Victoria quanto quando eu me mudei aqui pra Calgary. E eu me mudei aqui sem amigo nenhum. A gente não conhecia ninguém, então a gente não tinha a indicação pra fazer pra gente. Ok, o Léo já conseguiu a job offer dele lá de Victoria, então a gente já mudou com ele trabalhando. Eu tive a possibilidade de ser transferida pela Winners. Porém, lá eu já tive vários aumentos de salário e já estava num cargo que não era o normal, eu já era coordenadora. Quando eu cheguei aqui, quiseram me pagar o salário básico para ser coordenadora. $15 por Exato. hora. Eu falei, não. Vai diminuir muito meu salário, o trabalho é puxado, eu não quero. Aí o que eu fui fazer? Fui fazer Uber. Fiquei acho que 1 mês fazendo Uber até que a Simons me chamou. Então, nunca tive indicação, apliquei sozinha na Simons, fui lá, preenchi o formulário e 2 semanas depois me chamaram para trabalhar. Então, eu acho que é de você correr atrás. Não depende muito de, não vou conseguir emprego. Chega, mete a cara, imprime o currículo, sai ali na 8 e vai entregando de porta em porta. Quando a pessoa fala pra mim, eu não tô conseguindo emprego, eu pergunto, já mandou 200 currículos? Já mandou 200 resumê? Fez 200 aplicações? Mas esse é um erro, né? Porque a gente vem com a mentalidade do Brasil, 200 currículos. Eu mandei. Você pega o mesmo currículo e manda para 200 lugares. Isso é algo importante Aqui de falar. É totalmente diferente. Cada vaga tem que ter um currículo, tem que ter uma cover letter. Resumê, aliás, não é nem currículo, que eu aprendi que tem diferença. A Ana, no nosso evento lá, explicou a diferença currículo e resumê. Eu achava que era só a tradução, não. O currículo existe aqui no Canadá, ele pode ser exigido um currículo para um tipo de trabalho e tal, mas resumê é uma outra dinâmica resumida. Tipo, é um papel resumido, focado naquela vaga, com as palavras-chave, que vai por search, como que é? SEO, né? Fala aí, Xande, você que manja inglês. E para quem tá reclamando, gente, o Joel tem um vídeo lá da minha empresa, que existem empresas que fazem de graça isso para você. Estando aqui em Alberta e com visto válido,
É só você entrar lá no site da Prospect, eles fazem de graça, então não tem desculpa. Custeado pelo governo. Não tem desculpa. Mas não adianta a pessoa, eu mandei 300 currículos com o mesmo currículo, não vai Deixar dar o certo. link desse vídeo aqui embaixo para vocês assistirem. Não vai dar depois. certo, você tem que fazer um para cada trabalho, vai gastar seu tempinho. Se você olhar minha pastinha do computador, tem lá. Currículo Starbucks, currículo Winners, currículo tem tudo, é totalmente diferente. Você lê a job offer e faz o teu currículo baseado na job offer. Eu recebo muito currículo que o pessoal me manda no Instagram. Analisa meu currículo. Como se eu entendesse alguma coisa. E como se Mas tá aí cheio de vem tempo assim, sobrando. Aplicando pro Teams com PhD e não sei das quantas. Pro Tim Pós-graduação. Hortons. Ou seja, tira tudo isso daí, Tira. gente. Você tem que adaptar Sim. a tua Põe experiência. o que você põe. O que precisa para servir café? É. Não precisa faculdade para servir café. Não, Se é pra mas essa você tem que vaga... colocar, eu tenho experiência em atendimento ao cliente, Só isso, sou gerente. Então tá, tenho experiência em atendimento ao cliente graduado, ponto. Precisa colocar PhD em Em team. nenhuma aplicação minha, as pessoas sabiam que eu era dentista. Porque eu não colocava no currículo. Mas depois eu falava, depois de tempo Lógico, trabalhando, eu ia lá e falava. E aí me olhava, como assim? Você não estava no teu currículo? Não estava. Eu tirei o MBA também quando eu fui fazer lá na Home Depot lá. Aí depois que a gente vai falar, para que só vai queimar. Só vai que queimar. às vezes a pessoa ela tem a expectativa de, vai que eu impressiono. E aí a pessoa queria contratar lá para Sales Associate. E aí tem uma vaga de manager, ela já vai me chamar porque eu sou fera. Não, ela vai só picar seu currículo e jogar longe. Exatamente. Eu nunca vi. No Brasil eu já vi, mas aqui eu nunca vi. Não. Se ela parou, o que ela está fazendo? Ela vai contratar para Sales Associate, que é ajudante geral. E ela quer para ela vai procurar alguém que encaixe naquilo lá, só para aquilo lá. E aí, geralmente, nessas lojas aí, eles vão encaixar alguém que já passou por outros departamentos e vão encaixando. Então, eu acho mais seguro, a não ser que você faça uma procura para vaga de manager. Se você está aplicando para vaga de manager, aí você vai, acredita, tem fé, tal, pode dar certo, não sei o quê, mas não se iluda. Outra coisa que é muito importante é, querendo ou não, o pessoal fala da experiência canadense, né? Faça, nem que seja lavar louça por um mês, mas coloque uma experiência canadense ali. Porque eles vão ver que você já entende um pouquinho de como que é a rotina de trabalhar aqui, que é totalmente diferente da rotina de trabalhar no Brasil, e já vai ter um pontinho a mais quando eles verem o teu currículo. Até o voluntariado, a Ana falou isso lá no evento. Faça voluntariado, seja na sua área, uma experiência canadense. Exatamente. Networking que você vai fazer. Mas eu vou trabalhar de graça? Sim. Você tem que plantar para colher. Exatamente. Vai plantar para você conseguir o outro trabalho quando eles verem o teu currículo. O networking vai ser muito importante. A gente fez o evento Welcome to Canada. A gente fez a contagem oficial das pessoas, foram 280 participantes, 40 crianças e teve 50 que não puderam ir, que ficaram... Pô, Fer, tinha que ter falado antes. Né? Mas, enfim, ali é o networking puro, entende? Ali a gente montou um ambiente para as pessoas se conectarem, porque um recém-chegado que ele consegue entrar numa empresa, ele já leva 10 junto, entendeu? Então, melhor coisa que você faz é se conectar com as pessoas, e eu aconselho não ir nessa apetite de, eu preciso de emprego, eu tô desesperado. Não, primeiro você investe na pessoa, investe tempo, investe em relacionamento, se demonstra uma pessoa ali que tá querendo mesmo socializar, entregar alguma coisa para depois você querer sacar. Não adianta ir num caixa eletrônico e não ter fundo na sua conta e querer sacar que vai estar no vermelho, entende? Então, acho que networking é um meio que você planta. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu estava até explicando para uma pessoa esses dias. Eu me conectei com várias pessoas, eu peguei o celular de várias pessoas aqui, pessoas muito bacanas que estavam há mais tempo do que eu. Eu semanalmente mandava uma mensagem para essas pessoas, não era para pedir emprego, era para saber como que elas estavam. E aí, como é que foi a semana, tal, não sei o quê, puxando assunto, tentando ser prestativo, tentando me conectar, tentando resolver alguma coisa, tentando ser útil para que essas pessoas se lembrassem de mim numa oportunidade. Não era que, me arruma um emprego, pelo amor de Deus, não sei o quê, que eu estou desesperado. Se você chega assim, já desesperado, você espana. Você já chega... sei lá, se queimando... Pô, essa pessoa não se planejou para vir, ela caiu de paraquedas aqui, então se ela não se planejou para vir, ela talvez não seja tão organizada, talvez, eu não sei se é muito bom eu recomendar ela na minha firma, porque, ela mudou de país, trouxe a esposa, trouxe o marido, trouxe filho,
Mas ela já está desesperada, ela acabou de chegar, pô, ela não tem um planejamento de alguns meses. Então chegou, senta, respira alguns meses, faz de conta, sabe igual jogar poker? Você não faz cara de que não tem nada, você vai indo na boa para que aconteça. Certo? Concordo, 100%. É? 100%. E a questão da indicação, você não vai indicar qualquer um, né? Então, Não. Não vai querer mandar mensagem lá, porque eu falei que trabalho em uma empresa canadense para indicar, hein? Vai Pelo chover, amor de vai Deus. chover Eu mensagem não pra vou você indicar agora. ninguém. Lá na sua empresa? Não indico. O pessoal assistiu o vídeo, daí eles não Não, queriam mas ir não na sua indico. empresa para Aí beleza. fazer o currículo. Eu Eles queriam que o Xande colocasse eles para eu trabalhar lá. indico ir lá fazer o serviço dele, mas eu não indico. Eu conheço canadense. Trabalhar com canadense não é... É um outro mundo até uma do situação Brasil. engraçada que eu passei quando eu fazia limpeza, que um dia eu acabei comentando, eu falei, nossa, o salário que estão me pagando é bem acima da média. E um dia, sem querer, eu falei o nome da empresa. O meu chefe quase me matou. Ele falou, Fernando, o que você fez? Eu recebi tanto currículo, tanto e-mail de brasileiro, mas eu não tenho vaga nenhuma aberta. Falei, eu soltei sem querer o nome da empresa. Então, até hoje, quem me pede a empresa, eu falo, se vira, procura a vaga disponível que eu não falo mais, porque a bronca que eu levei aquele dia foi bonita. Outra coisa também, às vezes eu gravo uns vídeos aqui sobre trabalho, né? Que nem eu gravei um vídeo com uma colega, com uma amiga, sobre trabalho na obra. E aí, no vídeo, ela dá todo o passo a passo. Ela fala assim, ó, eu fiz isso, eu bati na porta de tais empresas que eu fui vendo na rua, e aí eu pedia para falar com o supervisor, e eu falava que eu queria trabalhar, qual que era o caminho e tal. Ela explica o caminho todinho. E ela falou para mim, ela falou, viu, não adianta você ficar me dando meu contato para as pessoas, porque eu já expliquei no vídeo e tal. A gente não fala isso no vídeo, que eu não vou passar o contato dela, porque ela já doou o tempo dela explicando tudo que ela fez, abrindo a vida dela. Ela não tem essa obrigação, tal. Isso ela vai fazer para as pessoas que chegarem próximo a ela. Aí as pessoas me procuram e falam, eu tô tentando falar com a fulana. E aí... eu tô tentando falar com a fulana não me responde. A fulana não sei o quê. Eu falo, mas o que você precisa da fulana? Não, eu queria saber se ela consegue me indicar lá na empresa, tal, não sei o quê. Eu falo, ela não explicou o beabá o que ela fez? Você já fez igualzinho. Você saiu andando pela cidade, viu a plaquinha de 30 construtoras diferentes, ligou nas 30 construtoras perguntando se eles estão contratando, qual que é o caminho, falou que quer trabalhar tal, não sei o quê. Não, a pessoa não fez. Ela quer ela quer pegar, ela já deu o braço, agora ela quer a perna, quer a cabeça e tal. Não é assim. Eu acho que se você está aqui, a vida vai te exigir atitude. Você vai precisar ter ali o seu jogo. As pessoas nem sempre vão querer te pôr lá dentro. Ela vai te contar um negócio, ela já te deu o caminho. Pá, caminha, filhão. Vai, só vai. Sim. Porque imagine só. É diferente se a pessoa chega e fala o seguinte, ó, viu o seu vídeo, ouviu o vídeo, fiz tudo o que você tá falando, consegui uma entrevista. Me dá uma dica aí. Aí sim. Não, aí você fala, beleza, a pessoa... Aí você vê que a pessoa nem viu o vídeo inteiro. A pessoa para na metade, não onde ela quer. Ó, eu vi que... Eu já recebi assim, depois desse vídeo. Eu vi que você trabalha numa empresa de RH. Então, eu sou do RH, eu queria saber quais são os passos para trabalhar no RH. Eu falei, você viu o vídeo? Eu trabalho na empresa de RH. Não sei nada de RH. Tenho a mínima ideia. Cuido de outra coisa naquela empresa. Então, você não viu o vídeo. Ela nem quer assistir o vídeo. Ela só viu alguma coisa. Eu falei assim, se ajuda também. Sim. Me ajuda a te ajudar. Boa. Fer, você acha que o caminho... Você comentou já no começo, mas eu vou falar que o caminho natural do College Work Permit é um melhor caminho, um caminho mais claro, através de college? Eu acho que hoje, com a pontuação muito alta da imigração, eu acho que está sendo o caminho mais viável, assim, vamos dizer, para migrar. Porque a pontuação hoje, comparada com a nossa época, está muito mais alta, né? Se você for ver o federal ali. 500, quanto tá? Tava 490, 480. Na época que eu cheguei, 450. Na minha época, estava 300 e pouquinho ainda. Uhum. Não quando eu cheguei, quando eu estava no planejamento lá. Então, eu acho que hoje é vamos dizer, o único caminho. Mas é o caminho mais fácil para você chegar no final ali. O menos difícil. O menos difícil, exatamente. Vir através do college. Através do college. E quanto você acha que um casal sem filhos precisava ter em dinheiro no Brasil, reais, no bolso, para conseguir fazer o caminho do college de 2 anos, college público, para depois pegar 3 anos de visto de trabalho?
Qual que seria um número mágico? Quanto que tá a cotação hoje em dia? 4, faz uns 4? 4. Bom, vamos pensar num college ali de 30 mil, que mais ou menos acho que tá sendo hoje, né? Que Não nem tenho tem nem em Alberta ideia. mais. 35 mais, vai. 35 mil dólares. Então, você já faz o vezes 4 ali, ó. 140 mil. A maioria não traz o valor cheio do college, né? Um ano. Um ano, geralmente um ano. 70 mil. 70 mil ali. Mas você, pelo menos 3 meses de custo de vida que você vai ter para você não pensar, como você falou, não pensar em procurar emprego, fazer suas conexões primeiro, vamos jogar ali 3 mil, 3 mil e meio de... Mas não esquece de pelo menos 3 meses de aluguel adiantado, né? Fora isso. Fora os 3 meses de aluguel adiantado. Então, ali a gente já tem uns 7 mil dólares vezes 4. Não, eu colocaria, você falou 3,5, eu 3,5. colocaria 11.500 dólares aí. 12 mil, vamos arredondar. É, então. 12 mil mais o valor Vezes do... 4. 48. 48. 50 então, mil. 70 mais 48. Você coloca 50, vai. Arredondar pra 50. Olha, eu acho que eu diria aí uns 180 mil, mais ou menos. Uns 180 mil reais. Não, mas se a gente for fazer 70 mais 50, dá 100 e... Dá menos. Dá menos. Aquela... Mas dá é que tem o custo do processo, as passagens, o custo do Brasil também, que você faz várias documentações. Então, eu acho que num total, assim, de valor, eu colocaria 150, 180 mil para um casal. Eu também, eu concordo nos 150 mil é o piso. Não, e a gente tá falando um mínimo, que é um ano de college. Então é o mínimo que o governo pede. O Então, que o governo pede é o primeiro ano do college. Então, se é um college de 40 mil, vou arredondar para baixo, 20. é 20 mil. E ele pede 10 mil para o aplicante principal e mais 4 mil para o cônjuge. Então, Pra ele pede cada 14. ano. 14. Não, acho que é o Não, primeiro ano. Só o primeiro ano. Então, ele vai pedir metade do college e mais 15 mil dólares. Vamos arredondar. A gente está falando de 35 mil dólares. É o mínimo que o governo pede. Da comprovação. 35 vezes. E se você for nas empresas, eles vão falar 2 anos, até porque eu entendo porque eles falam 2 anos. É o mínimo. Então, assim, você tá arriscando tudo. Você tá ali embaixo. Pode ser que o governo fale assim, não vou te dar, porque é o mínimo. Mas pode ser que você apresente 2 e ele também vai falar não. Então, as empresas até... As empresas, você fala de estudo, de intercâmbio. Isso. Vai falar 2 anos. Até 2 para anos você. do college. 2 anos de college, para você vir tranquilo. Então, porque ela não quer... dos 35 mil dólares do college mais os 15. A gente está falando de Isso. 40 mil dólares. É? Vezes 4, 160. 160. Exatamente isso. E aí a pessoa vai falar, pô, mas eu não tenho 160 mil reais no Brasil. O que eu falo? Eu falo, olha, na minha concepção, o Canadá ele é um estágio depois de você obter alguns sucessos no Brasil. Pelo menos nesse modo que a gente veio, pelo menos na bolha que a gente vive. Eu sei que lá para Toronto, não sei o que, outro universo. Outro universo paralelo. Não é a realidade que a gente vê, não é a realidade que eu convivo, não é o rolê que eu entendo. Mas para fazer esse planejamento, a pessoa, então investe no Brasil em progredir na carreira, em conseguir um trabalho melhor, começa a fazer outro trampo. Diminui custo. Eu lembro, eu e a Bruna, a gente saiu do nosso aluguel, foi morar na casa dos nossos pais para economizar R$700 de aluguel, com o custo do apartamento, dava 500, era um apartamento baratinho, tipo uns R$1.200 por mês. A gente dividia o cachorro-quente, não pedia nem o suco, sabe? Era um negócio assim, isso por anos. Então a gente ia juntando lá, sei lá, R$1.500, quase R$2.000 por mês. Fizemos o cálculo de quanto a gente precisava. Tinha o carro, vou vender, vou pegar meu fundo de garantia. Eu venho de realidade bem simples, então eu precisei puxar de todos os lados por anos. Então foram 3 anos juntando aí. Na época, o dólar estava bem mais baixo, era R$3, mais ou menos. Então a gente falava aí de uns 120 mil reais e tal. Eu fui fazendo essa conta. Então eu vou conseguir chegar lá quando eu tiver com dinheiro. Porque na minha situação, eu falava, eu não vou largar a minha vida no Brasil aqui para me aventurar. Eu queria uma mudança, queria um progresso. Eu queria vir para algo certo, que eu fosse migrar, que eu tivesse certeza que eu não ia colocar a minha esposa numa situação delicada, que eu ia poder ter os meus filhos e que eu não ia precisar voltar, botar a viola no saco e voltar sem a grana que eu tinha, que já era um dinheiro limitado, que era todo o dinheiro da minha vida. Então eu queria fazer um negócio seguro. Então eu falei, não, só vou juntar a grana. Então para quem não tem essa grana, vai ter que correr atrás. Aí eu pergunto, e o inglês você tem? Geralmente a pessoa já não tem o dinheiro, já não tem a grana, só tem a vontade. Beleza, vamos conversar. Pega 3 anos
divide por mês, sei lá, faz alguma coisa. O tempo vai passar para você que começar a juntar dinheiro ou não. Se você tem que esperar 3 anos, vai passar os mesmos 3 anos. Se lá na frente você decidir não vir para o Canadá, pelo menos você juntou dinheiro e aprendeu inglês. Exatamente. Não vai ser ruim, não. Garanto. Não é? A gente fez a mesma coisa, a gente vendeu carro, a gente não saía com os nossos amigos, todo mundo, nossa, mas vocês estão antissociais. Não, a gente tá na bolha do Canadá. Então a gente está disposto... Temos um objetivo. Acho que muita gente não tem. Mas eu vou parar, eu vou deixar de sair. Qual que é o seu objetivo? É continuar vivendo a vida que você vive ou seguir o seu sonho? Exatamente isso. Quando a pessoa chega aqui, acabou o planejamento, finalmente Canadá. Agora é só curtir. 2, né? Mal começou o planejamento. Passou só de fase no joguinho da vida de fase, do mal imigrante. Começou. Eu acho que é aqui que realmente começa o planejamento, né? Porque você tem que sentar e colocar, fazer planilhinha ali, ó. Tô ganhando isso, meu custo de vida é isso, eu preciso guardar isso, porque você não para de guardar dinheiro nunca aqui, né? É pré-Canadá e pós-Canadá, você tá guardando dinheiro o tempo todo. Então, é o governo que sabe cobrar qualquer aplicaçãozinha, né? Qualquer coisa que você vai fazer, documentação, extensão, pá, vai aplicar para um programa que você, me chamaram no PR, não sei o quê. E aí, Xande? Quanto é aí, Xande? Quanto? O Xande tem 28 filhos. Não, tô brincando. 3 filhos, mas a esposa, ele... 5 conto. 5 mil dólares? Só o cartãozinho ali, ó. Quanto que é só o cartãozinho? Minha aplicação tá saindo 5 mil dólares. 5 mil dólares, então. Vou abrir um GoFund lá. O pessoal começar a ajudar, porque vai dinheiro. O processo não acaba, então eu acho que é planejamento... Eu acho que você alivia um pouco depois do PR ali, que eu acho que os maiores custos ali você já finalizou. Aí vem a outra fase, né? Comprar casa. Então... Aí sobe o nível. Sobe o nível. Eu acho que depois disso aí do PR, daí começa a vir um desafio emocional, sabia? Você começa já nos negócios de, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou prosperar de fato? Será que eu vou ter a minha casa? Então, quando você resolve um problema, você abre espaço para outro. Então, às vezes é bom você ir no timing ali, curtindo a jornada, aproveita cada etapa. Quando chega aqui, daí, cheguei. Não é a linha de chegada, é a linha de início. Você conseguiu ser classificado para a Maratona de Nova York, mais ou menos. E vai começar aqui, só isso, a hora que você chegou. E aí você vai ter que percorrer o college. E aí você vai fazer 1000 assignments até você se formar. Ansiedade para cada um deles. Acabou. Agora é aplicar pro PGWP, Post Graduation Work Permit. E é não aloprar nesses 2 anos, ver se o cônjuge tá bom, se dá cabeça, não aloprou, não quer voltar, não estragar o casamento, várias coisas. Então, desafio atrás de desafio, as crianças, enfim. O que você acha dessas etapas aí até chegar na cidadania? Você acha que vai valer a pena no final? Eu acho que no final vale a pena, até porque a gente veio para cá com esse objetivo, né? Uma coisa que a gente sempre tinha em mente, não vamos acelerar as etapas do processo. Então, assim, faz 3 anos que a gente tá aqui, a gente não tá com o nosso PR ainda. A gente tá finalizando o processo agora. E muita gente fala, nossa, mas tem gente que consegue com 1 ano, tem gente que consegue com 1 ano e meio. A gente não quis isso. O nosso processo era juntar dinheiro no começo, estabelecer uma base e depois a gente corre pro PR. Tempo a gente tem, a gente sabe que o nosso background não é ruim, então não vai ser, vamos dizer assim, impossível. A gente tem que lutar, fazer acontecer. Então, assim, vive cada fase. Vive a fase ali do teu estudo. Se você veio primeiro estudar inglês, vive a fase do inglês. Vive a fase do college, porque passa muito rápido. Eu vejo, assim, pelo Léo mesmo, como passou muito rápido. Parece que esses dias foi a formatura dele, parece que nem fez o curso de tão rápido que passou. Depois vive a fase ali do PGWP, você buscando o teu trabalho, formando a tua base para você aplicar para o processo de imigração. E não é porque... alguém conseguiu com 1 ano que você vai ter que conseguir com 1 ano. Passa tudo muito rápido, então aproveita esse processo. Quem ainda está no Brasil, aproveita também a fase de planejamento. Aproveita as pessoas que estão lá perto de você. Que quando piscou, você já está aqui no Canadá. Já está aqui, já está preocupado com um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova. Exato. Eu acho que isso de aproveitar no Brasil lá é essencial, meu. Abraça a família, curte os eventos. Economiza, claro, mas curta cada momento, porque é isso que você falou, não tem uma linha de chegada, não vai ter final, meu, não vai ter final. Cada hora é um negócio que você vai viver, então curte cada momento, curte mesmo, porque se daqui a pouco você tá velhinho aqui, tá 45 anos aqui, nossa, velhinho não, desculpa, retiro o que eu falei. Você tá com 120 anos aqui, e aí, é que eu já tô mais perto do 40, né, Xande? Tá vendo? É.
Mas acho que... Você falou tô vendo? Não sei. Cara... Mas acho que uma das coisas que eu sempre falo, principalmente para as pessoas mais próximas, quando vem e perguntam para mim não inveje o processo do outro. Aqui, cada um tem o seu processo. Então não é porque a pessoa chegou junto com você ou você conseguiu PR mais cedo, um emprego mais cedo, que você vai invejar. Celebre a vitória do próximo. Porque isso vai fazer a sua vida aqui ser muito mais tranquila. Você se alegrar com o próximo não é você ter inveja do próximo. É você olhar para ele como um exemplo. Porque aqui cada processo é de uma maneira. Conheço gente que chegou em 1 mês, conseguiu trabalho na área. Glória a Deus. Conheço gente que está aqui 2, 3 anos e não conseguiu trabalho na área. Então, assim, celebre a vitória do outro. Não chegue aqui com inveja. Não chegue aqui, igual você falou, o tempo aqui é... 1 ano aqui parece 10 anos. Então, vamos com calma, gente. Vai com calma. A cidadania vai chegar se você fizer tudo certo. Então, aproveita cada etapa porque passa muito rápido. Muito. Bom, e caminhando já para o fim, eu queria que você dissesse um pouquinho mais aí dos seus trabalhos nas redes sociais. Explica aí. Mais um. Mais um. A gente fala lá em casa que a gente é o Július, o todo mundo odeia o Cris. Só que não é doido, a gente já passou de nível, ali já tá com 3, 4 empregos. Agora não é só mais a questão do Instagram em si, que acaba virando uma fonte de renda, mesmo que você não se planejou para aquilo, ela acaba se tornando uma fonte de renda, né? Mas as nossas empresas, elas são voltadas para a internet também. O Léo tem a consultoria, eu agora não vou falar ainda. Segredo, já percebi. Calma. Não vou falar ainda, mas é algo que vai depender da internet também, né? Então, o Instagram, além de um hobby, virou uma fonte de renda. Não é da onde vem o meu sustento, com certeza não é, mas é uma fonte de renda que você consegue direcionar outros trabalhos com ele. Eu me divirto muito, eu adoro aparecer lá no dia a dia, mostro minha família, mostro meu cachorro, minha gata. E tem gente que adora, tem gente que acompanha desde o começo do processo, tem gente que manda um monte de mensagem ali e já some ali, mas eu acho que é um ambiente muito legal, é um ambiente que a gente consegue mostrar como é que está sendo a nossa vida aqui. Não é mostrar iludindo, é mostrar a minha realidade. A minha realidade é diferente do Joel, diferente do Xande. Então, assim, é a minha realidade. É um ambiente, eu acho que, de descontração. E para quem tá aqui e chega naquela pressão, faz muito bem. Então, eu acho que foi um escape, assim, vamos dizer assim, uma parte que eu me divertia das 14 horas que eu trabalhava durante o dia. Então, foi algo que me fez muito bem quando eu cheguei aqui. E o pessoal te acha no Instagram... Como que é? Fala o teu Instagram, pessoal. Grudes no Canadá. Arroba Grudes no Canadá. Eu já pensei em mudar o nome várias vezes. Mas grudou. Não dá mais. É o nosso apelido ali em casa, então não tem mais. E eu vou falar mudar. como, já que eu tô no meio de 2 influencers e eu não sou, mas o que eu já vi pessoas reclamando e eu não concordo, eu acho que não tem nada de errado ganhar dinheiro com isso. Nada. Aí a pessoa... Gente, ela tá gastando do tempo dela para mostrar um pouco de uma realidade que muitas vezes você tá longe, você não consegue ver. Então, nada mais justo do que ela receber por isso. Então, eu já vi muitas pessoas dizendo, mas tem que receber. Gente, é o tempo. O tempo que ela podia estar com a família, o tempo que ela podia estar assistindo um filme, ela tá na tela falando para você. Concordando ou você não concordando, você tá seguindo. Se você tá seguindo... Ela tá gastando esse tempo para você. Então, nada mais justo vocês receberem por esse tempo. Porque tempo é dinheiro. Com certeza. Concordo. É isso. Bom, se você pudesse voltar ao passado e dar uma dica para você mesmo, com base na experiência que você tem hoje, pudesse voltar lá em 2019 e falar com a Fernanda, que conselho você daria? Eu acho que o principal é a cidade. A gente gastou muito dinheiro para onde a gente foi. E a gente não queria ficar lá. E a gente gastou muito dinheiro mudando também. Então, segue o teu coração para onde você quer ir. E vai sair muito mais barato. E você vai construir a sua vida desde o começo até o final. Então, a gente teve, vamos dizer assim, 2 anos, não vou dizer perdidos, mas 2 anos atrasados no nosso processo. Então, se a gente estivesse aqui desde o começo, vou dizer que talvez a gente já estivesse com a nossa casa hoje. Então, é uma realidade que a gente não vive porque a gente atrasou 2 anos no nosso processo. Então, muito além de escutar os influencers, a internet, ou aonde que é, vamos dizer assim, o mais fácil de conseguir migrar, segue teu coração,
segue onde você acha que você vai se sentir bem, que muita gente também não se sente bem aqui em Calgary, não precisa ser em Calgary, pode ser qualquer outra cidade. Então, esse é o erro que eu não cometeria de novo. Boa, gostei disso. Pegando esse gancho aí, eu sou completamente a favor da pessoa ir para a cidade que ela já quer ficar também. A não ser que ela não possa, a não ser que não tenha condições e tal. Mas eu não gosto dessa ideia de vou para um lugar, depois vou para outro, só para não sei o quê, porque eu acredito que todas as águas vão levar para o mesmo riacho. Um vai ser mais rápido, outro vai demorar um pouquinho mais, mas eu não vejo ninguém que veio para cá e fez tudo certinho que não conseguiu piar. Não vejo. E não é barato mudar de província. Não é barato, entende? Então, às vezes, você vai economiza em algum lugar e economiza no college, gasta no aluguel, sei lá, várias coisas. Eu não tenho compromisso das pessoas virem para Calgary. Eu tô falando o que eu acho de Calgary. Se você tá apaixonado por Toronto, vá para Toronto. Se você acha que tua vida vai ser boa lá ou em Vancouver, mas esse negócio de vai para cá, vai para lá, não sei o que, eu vou descobrir onde que é o PR mais rápido. Faz o planejamento certo. Estuda inglês, junta dinheiro, faz o college, os dois, faca na caveira, trabalha com tudo que tiver, foca no NOC, foca na pontuação. Vai vir nesses 5 anos aí, de 2 anos de college, mais 3 de PGWP. Não... Vem. E aí você tem que mudar no meio do caminho, eu também acho. E os processos aqui de imigração, até mesmo os provinciais, mudam com muita frequência. Um exemplo nosso, a gente estava com o processo de BC inteiro aplicado, tudo pronto. Isso foi em março de 2021. Em abril de 2021 mudou toda a política do processo de BC. E a gente já não se enquadrava mais. Então, a gente teria que trocar de vaga de emprego, começar tudo de novo. Então, não vá tão confiante ali no processo do provincial, que falam que são mais fáceis, né? Porque eles mudam com muita frequência. Boa. Show de bola. Fazer um brinde. Antes de fazer o brinde, pessoal, não se esqueça de deixar uma mensagem nesse vídeo. Ir lá, se inscrever no Instagram da Fernanda, Grudes no Canadá. Dá um like, se inscreve no canal também. Tem bastante gente que assiste o vídeo aí que não está inscrito. Vai lá, verifica se você está inscrito, ativa a notificação. Também tem no podcast, no Apple Podcast, vai lá. Spotify. E que mais? Tem um grupo do Telegram também nosso aqui. A gente já está com 4.500 pessoas lá. Se inscreva lá a gente manda wallpapers, a gente manda novidades, vagas de emprego, quando eu tenho, mando direto lá. Enfim, você vai saber de muita coisa em primeira mão. Fernanda, queria agradecer o teu tempo, abrir aqui, contar a tua história, contar a tua experiência. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante quem está assistindo aí, inspirar, dar direcionamento. Obrigado aí por poder abrir a tua história aqui. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo também. Imagina, gente, eu que agradeço pelo convite de vocês. Como eu falei, acompanho o Joel desde quando ainda estava no Brasil. O Xande, estou fazendo Uber por causa do Xande. Então, assim, são pessoas que estão desde o início do meu processo do Canadá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Show de bola. Prazer é nosso. Um brinde aqui, sucesso ao Plano de Canadá. Valeu!